Olá, é um prazer ter sido convidado para um evento tão importante como esse. E eu penso que a minha contribuição aqui, nesse momento, seja para poder contar um pouco do que a instituição que eu faço parte contribuiu e está ainda contribuindo nesse momento de tanta dor nas periferias, nas favelas brasileiras. Mas para poder contar um pouco do que a gente fez, é preciso também vocês entenderem o que é essa instituição, que é a CUFA, Central Única das Favelas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também um pouco importante vocês entenderem também de onde eu venho, para poder vocês entenderem como é que foi essa caminhada, a construção dessa instituição e a entrega que a gente tem feito nesse momento, que acabamos de chegar a 500 milhões de reais em recursos mobilizados em toda a pandemia. Meu nome é Celso Ataíde, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, dali eu fui morar na rua durante 6 anos, era na rua que eu vivia, como pedinte. Quando eu fiz 12 anos, portanto, depois de 6 anos na rua, sem ter nenhum tipo de contato com escola, inclusive, eu fui então, depois de uma grande chuva no Rio de Janeiro, fui morar num abrigo público chamado Pavilhão de São Cristóvão. E então, a partir dali, durante 2 anos eu fiquei naquele abrigo e fui então voltar para uma favela em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro, aos 14 anos de idade. A partir dali eu virei um empreendedor, também sem ir à escola, passei a vender doce, passei a vender bala no trem, refresco, estádio de futebol e vendi inclusive nessa época algumas coisas que eu não devia vender. O fato é que o tempo passou, eu me tornei o empreendedor do Camelô, num bairro de Madureira, que era o mesmo bairro onde eu morei durante 6 anos, embaixo de um viaduto, e ali eu começo a empreender. A partir desse momento eu começo a sonhar, e eu tinha um sonho de criar uma instituição que trabalhasse com educação. Eu não tinha muita relação com a educação, exceto o desejo de estudar, como eu via os meus colegas estudando, e eu não tinha tido a oportunidade do estudo em função de morar literalmente na rua durante muitos anos. A partir de algum momento eu resolvo fazer um evento embaixo desse viaduto, que virou um baile de charme, famoso no Rio de Janeiro. E eu tinha o sonho também de fazer revolução, e aquele baile era um baile que fazia com que os pretos, em sua grande maioria, dançassem de maneira muito parecida e sempre muito bem arrumados. Esse era o nosso discurso. Eu resolvi então ser mais agressivo e fui trabalhar com o movimento hip hop. Saí do Rio de Janeiro, vim morar em São Paulo, abri um selo junto com um amigo chamado William Santiago, da Zimbábue, e passamos a trabalhar com rap. Conheci uma série de meninos e meninas do movimento hip hop, lancei algumas bandas e passei a empresariar o grupo mais importante do país, chamado Racionais MCs, com quem eu trabalhei durante 15 anos. E depois empresariei outras bandas, como MV Bill, que é uma outra banda importante, de quem eu sou até hoje empresário. E em algum momento eu resolvi não mais ficar baseado no hip hop, porque a gente tinha um discurso muito afiado. A imprensa dizia, olha, aqueles pretinhos da periferia que protestam. E qualquer coisa que saia de nós era sempre um ato de genialidade para eles, porque era tão baixa a expectativa que eles tinham em relação ao que a gente podia produzir, que qualquer coisa que a gente dissesse era sempre uma coisa genial, porque eles nunca esperavam absolutamente nada de nós. Eu então resolvo não ficar sendo o pretinho da periferia que protestava, porque eu ia no máximo construir uma nova agenda e uma nova indústria, que é da denúncia, mas eu não ia propor e fazer nenhum tipo de revolução, e é o que eu queria fazer, embora eu não soubesse como, mas a revolução que eu queria fazer, ela tinha base na educação, e sempre teve base na educação, mesmo que eu não tivesse muito contato com aquele universo de maneira mais formal. O tempo passa, então eu resolvo criar uma organização social, que depois veio ter o nome de CUFA, que tem hoje mais de 20 anos de existência. Hoje a CUFA ela está em 20 países, ela estava em 17 até o ano passado, e esse ano a gente lançou em 3 países da África, que foi Guiné-Bissau, Etiópia e lançamos também em Uganda. E hoje a gente está em 20 países e com 3 cadeiras de ações na ONU, a partir de 2015, ONU de Nova York, com uma sede no Bronx
que é na área de habitação, afrodescendência e juventude, que é onde essa instituição atua. O fato é que, mesmo sem ter feito faculdade, sem ter me formado, eu ajudei a construir uma instituição que tem base na educação, onde eu consegui implementar uma série de ações, ganhando prêmio. O prêmio mais importante do país é o Prêmio Darcy Ribeiro, que é realizado em Brasília, de uma relação com a Câmara dos Deputados. Nós ganhamos esse prêmio, nós ganhamos alguns prêmios, inclusive da Unesco, e quando a gente lança em Nova York a CUFA Global, era justamente com duas universidades, a London School Economic, e uma que não é universidade, mas é a Fundação Dom Cabral, que trabalha na área de educação e também de economia. Então, era uma relação a partir de uma sistematização que eles fizeram. Eu acho que é importante a gente falar um pouco dessa trajetória, porque quando chega a pandemia, a CUFA já está baseada em 5 mil favelas em todo o país. Aliás, o ideal é que não tivesse nenhuma favela no Brasil. O ideal é que a gente tivesse um projeto de habitação, um projeto de transporte e de segurança, em que a gente entendesse que favela é uma coisa do passado e que não existe mais favela no Brasil. O ideal é que a gente tivesse tudo isso, mas uma vez que a gente não tem, uma vez que a realidade é essa, a gente precisa levar alento e alternativas para essas pessoas, sobretudo os jovens. O meu foco era os jovens, mas na prática eu descubro também que a nossa agenda tinha que estar para além dos jovens, porque os jovens, não adianta você olhar somente para eles, uma vez que eles têm pais, uma vez que ele tem pai, mãe, tem família, e se essas pessoas não estiverem organizadas, estiverem, na verdade, dilaceradas socialmente, esses jovens vão sofrer os impactos negativos dessas relações familiares. Então é preciso que a gente tenha, na verdade, um grande impacto social, onde esses jovens, na verdade, sofram as consequências positivas, recebam as consequências positivas desses ativos sociais que a gente pode construir. Quando surge, então, a pandemia, a CUFA entrega esse ativo. A gente tinha, na verdade, o grande desafio, que era a pandemia chegando, a gente não acreditando muito naquilo que podia efetivamente acontecer, a pandemia vem chegando e as pessoas começam a morrer, e aí a gente tem uma grande questão. A pandemia chegou, os empreendedores de alta renda também são motivados e são convocados a ajudar a base da pirâmide. E quando eu falo da base da pirâmide, eu estou falando da favela especificamente. Eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. E segundo o IBGE, nós temos 14,7 milhões de pessoas que moram em favela, mas como os critérios do IBGE atendem itens como percentual de urbanização, título de posse e etc., então o número de pessoas que vivem em favela é maior do que o IBGE diz, quando a gente leva em consideração outras leituras. A maior prova disso é que o IBGE mesmo diz que nós temos no Brasil 53% das pessoas ganham até um salário mínimo. Portanto, mais de 100 milhões de pessoas estão nessa faixa. E, portanto, não é apenas 14 milhões de pessoas que vivem em favela. Mas, considerando esses números de favela, ainda assim, essas pessoas produzem. Elas produzem 119 bilhões por ano, que é maior do que a economia, por exemplo, de um país como a Bolívia. O que significa dizer que essas pessoas elas produzem, e se produzem, elas precisam ser reconhecidas, sobretudo nesse momento de pandemia, porque elas sempre contribuíram para a evolução, para o desenvolvimento desse país. E a gente corria o risco, nesse momento de pandemia, de uma tragédia que é muito maior do que a própria pandemia. A maior crise que uma sociedade pode viver, a maior crise que um país pode ter, não é pandemia, mas é uma crise de perspectiva. Quando essas pessoas não tiverem mais nenhuma perspectiva, elas jogam a toalha. E aí a gente começa a viver uma convulsão social precisando fazer escolhas entre a barbárie e a civilização. É o que efetivamente aconteceria caso essa ajuda não viesse, uma vez que parte do governo não reconhecia a pandemia e, portanto, faz até sentido você não fazer o investimento que você precisa fazer numa ajuda humanitária e social quando você não reconhece. Mas os empreendedores, sobretudo de alta renda, passaram a dar mão para que essa pandemia não pudesse causar essa convulsão, uma vez que todo mundo perderia com isso. E aí é onde precisava surgir as lideranças comunitárias, seja ela de uma favela, de uma rua, de um bairro, de um estado, ou lideranças nacionais, como a instituição que a gente criou e que está em 5 mil favelas.
Nesse período, a gente atendeu a 13 milhões de pessoas com reconhecimento facial. Então, não é dizer apenas que a gente atendeu. A Unesco, ela chancelou a nossa campanha e nós criamos um projeto chamado Mães da Favela, considerando que as mulheres, sobretudo negras e de favelas, todos os dados, todos os indicadores mostram em que elas são, na verdade, a base da pirâmide que já viviam antes da pandemia dentro de um quase caos. E a pandemia não mostrou nenhum tipo de ruptura. A pandemia não mostrou nenhum tipo de fratura. A fratura sempre existiu. E para a favela, isso nunca foi uma novidade. Expressões como isolamento social é uma expressão nova. Mas a realidade não é, porque essas pessoas elas sempre viveram, nasceram e morreram socialmente isoladas. Elas sempre aceitaram serem isoladas porque elas sempre sonharam. Então, elas sempre foram represadas, mas elas sempre sonharam e sempre aceitaram essa condição. E neste momento, eu acho que a grande diferença não é que houve uma fratura exposta. A grande diferença é que, nesse momento, essa fratura exposta podia causar um caos, porque você não vai conseguir convencer uma família inteira a morrer de fome ao lado de um supermercado. Você não vai convencer uma pessoa, ou uma grande quantidade de pessoas em grande escala, morrer de sede ao lado de uma caixa d'água, porque é imoral você se apropriar de algo que não te pertence. Quando, na verdade, o que está em jogo não é as relações cívicas e morais, mas é uma questão de sobrevivência. E é o que a gente poderia estar submetido caso não houvesse essa ajuda humanitária em escala. E nesse momento de pandemia, a gente começou a fazer ações como Mãe das Favelas, pensando que essas mulheres, elas estavam... quem vive em favela no Brasil, 50% dessas pessoas são profissionais autônomos ou são... enfim, na verdade, eles têm uma baixa renda, eles não são miseráveis. A renda é baixa e eles consomem absolutamente tudo que eles produzem. E, na medida em que a sua grande maioria, eles são informais ou autônomos, eles não têm patrões. E, portanto, quando a OMS diz que as pessoas precisam ir para casa e a pandemia também expulsa da rua essas pessoas, também elimina a possibilidade deles sobreviverem, uma vez que eles não têm mais trabalho, não têm nem a quem pedir emprestado, porque os seus pares também não têm dinheiro e patrão também eles não têm. E também eles não têm uma economia capaz de poderem fazer o que o asfalto fez, que é o chamado home office. Então, nesse momento, a gente então passa a fazer essas ações. Começamos, então, no primeiro momento, a desenvolver ações com entrega de cesta básica e alimento, e conseguimos fazer isso com mais de 150 grandes empresas. Poderia citar várias delas aqui, mas nem vou fazer isso. E, no segundo momento, a gente percebe que aquilo era importante, mas isso tinha dois impactos. Um impacto é que a gente também, na medida em que a gente leva a cesta básica para aquelas pessoas, você causa também um certo dano na economia local e no ecossistema local, em que você acaba tendo, na verdade, um desequilíbrio muito grande e você depois vai ter que construir um projeto capaz de ajudar esses empreendedores também da base da pirâmide. Então, a gente entendia que era muito mais racional a gente conseguir recursos e fazer transferência de renda, porque a gente levava renda para aquelas pessoas que compravam dentro dessa economia local que abastecia seus estoques nos supermercados ou nos atacadistas. E o outro ponto que a gente também entende que também era muito relevante, é que quando você entrega uma cesta básica para uma família, você não tem ali absorvente, no caso a gente era Mãe das Favelas, o projeto era Mãe das Favelas, tentando empoderar essas mulheres nesse momento de dor e sofrimento. Então ali nessa cesta básica não tinha absorvente, não tinha fralda, não tinha remédio, e ao mesmo tempo em que você leva alimento, porque a gente obviamente sabe que elas precisam, a gente tirava uma coisa que também a gente entendia que é muito importante, que é a autonomia daquelas pessoas. E na medida em que você leva o recurso para ela então administra esse recurso e faz com que a sua vida naquele momento, apesar de tantos problemas, ela consiga administrar, e passamos então a fazer isso, conseguir recursos com os mais diversos parceiros, com os mais diversos setores da sociedade, e passamos a fazer transferência de renda.
Eu poderia falar vários momentos que a gente fez, mas teve um momento que foi importante também, que quando as secretarias de educação de todo o país, seja do município ou do estado, começaram a disponibilizar conteúdo de educação para que os jovens não perdessem totalmente o ano letivo, a gente também sabia qual perfil não ia ter acesso aos dados para poder acessar o conteúdo que o governo do estado ou que as secretarias de educação estavam disponibilizando, que é o extrato da sociedade menos favorecido. Então, nós fizemos um projeto de dados e conseguimos para 500 mil mães, portanto, 500 mil famílias. E quando a gente pensa que uma família numa favela, a média de pessoas por residência é de 4,2, então a gente conseguiu chegar em pelo menos 4 milhões de pessoas no primeiro momento, por 24 meses, e depois mais 500 mil chips, chegando a 1 milhão de mães e, portanto, a um número bastante expressivo de famílias e também de pessoas que passaram a usar esse nosso projeto, que foi o maior projeto da história de dados e de comunicação. Isso também pensando também que esses jovens, na medida em que eles tinham acesso a esses dados, eles não só poderiam estudar, como eles poderiam fazer cursos, como eles poderiam também fazer cursos para poder empreender, ou os seus pais poderiam também usar esses dados para aquilo que eles entendessem que fazia muito sentido. O fato é que a gente teve muitos desafios. Para você ter uma ideia, eu saí da CUFA na prática, eu voltei para a CUFA agora na pandemia para poder ajudar nesse desenvolvimento, nesse processo em que a gente está vivendo. Mas eu saí da CUFA em 2015, em Nova York, quando a gente apresentou a CUFA Global, e montei uma holding de favela. Então hoje eu não sou apenas alguém que tem uma relação com uma instituição social, mas sou hoje um empresário, que tenho hoje 24 empresas, empresas como Favela Vai Voando, que é uma empresa que tem 400 agências de viagem em favelas. A gente tem empresas de marketing de favela, instituto de pesquisa, por isso eu tenho informação de muitos dados com precisão. Enfim, são 20 negócios e quando eu vou para a África hoje, abrir a CUFA, na verdade eu vou fazer negócio nesses territórios e a CUFA vai junto porque ela passa a ser o braço social dessa empresa que a gente continua desenvolvendo, porque a gente entende que essa holding é uma holding social, porque ela tem como objetivo fundamental o desenvolvimento desses territórios, o desenvolvimento dessas pessoas, a formação dessas pessoas, para que a gente possa diminuir esse abismo gritante e esse abismo social impulsionado pelo fato de uma parte da sociedade ter acesso à educação plena. Aliás, a falta da educação plena para todos, ou para um número muito maior de pessoas, é o que atrasa o nosso desenvolvimento. O país seria muito mais desenvolvido se a gente tivesse mais pessoas, principalmente pretos como eu, com acesso à universidade, por exemplo. E quando você tem, na verdade, apenas um extrato da sociedade com acesso pleno, um grande nicho não tem acesso. E você passa a ter pessoas com um único perfil preparadas para avançar socialmente. E a grande massa acaba, na verdade, não contribuindo como deveria e como o país precisa para que elas possam estar desenvolvidas. Então, se você tem um país que cresce e que vira a primeira potência do mundo, e você tem, na verdade, a favela e a periferia, que não tem acesso à formação, à educação, e que não se desenvolve, você só terá aumentado a distância entre o país que cresceu e a favela que ficou no mesmo lugar. E entre o desenvolvimento e a estagnação, tem um buraco, tem um abismo aí. E nesse caso específico, ou a gente divide a riqueza que a favela sempre produziu, ou a gente vai continuar dividindo as consequências da miséria que a elite concentra até hoje. Porque quem concentra a miséria é a elite, uma vez que eles concentram a riqueza. Porque todo mundo sabe qual que é o grande desafio do país e qual que é, na verdade, a única solução. É o desenvolvimento econômico
e a distribuição de renda. Se você se desenvolve economicamente e não distribui a renda, você, na verdade, só aumenta essa grande distância. Então, a gente tem, ao longo desses anos, enquanto CUFA e agora enquanto Hold, dado uma contribuição, seja na área de educação, seja na área social de um modo geral, seja na área também de empreendedorismo na base da pirâmide, porque a gente entende também que quanto mais empreendedores nós tivermos na base da pirâmide, mais empregabilidade a gente vai estar olhando, vendo e desenvolvendo. E na favela, o que as pessoas querem, na verdade, é também ter acesso ao recurso. Todas as vezes que você chega para uma criança, para um jovem de favela, a mãe diz para ele, ó, vai estudar, porque senão você vai ficar burro. Vai estudar porque você não vai ter oportunidade. A gente está falando de dinheiro. Se você for nas universidades, as atividades que mais rendem são aquelas que têm mais candidatos. As atividades que não rendem recurso, que não apontam para rendas, têm menos candidatos. Será que todo mundo só tem vocação para aquilo que tem mais dinheiro? Ou essa é a realidade do mundo capitalista, onde muitas vezes o amor, infelizmente, é um detalhe? O que vale é a capacidade que cada um tem de consumir a partir do que produz. Então, eu acho que a gente pode, sim, juntar. E tudo isso passa necessariamente pela educação. Mas a educação não é tudo. Sobretudo quando eu agora falei um pouquinho sobre a minha condição de preto. Aliás, eu nem sabia que eu era preto. Eu achava que eu era marrom, escurinho, mulatinho, marrom bombom, moreno noturno, porque é um estigma você ser preto no Brasil, principalmente. A gente vive num país onde, se você perguntar para a sociedade inteira se existe racismo no país, todo mundo concorda que existe. Tanto existe que existe movimento negro, cujo objetivo é tentar buscar alternativa para os pretos. E os brancos ajudam a pagar essa conta, tanto é que existe Secretaria de Igualdade Racial, federal, municipal, estadual. Ora, se não existe racismo no país, por que você vai ter uma Secretaria de Igualdade Racial? Por que você vai ter movimento negro e ninguém reclama? Porque entendem isso. As pessoas elas vão reclamar quando você briga por cotas. Porque brigar por cotas na universidade, aí isso, na verdade, é disputa. E não querem os pretos na disputa. Mas esquece, inclusive, quem é contra as cotas, e aí eu acho que isso também tem a ver com a educação, tem a ver com a forma como a gente é educado, em que nós vivemos num país que foi fundado dentro de um modelo escravocrata. Há pouco tempo atrás, racismo era política oficial de governo, não é que alguns malucos resolveram escravizar ninguém, não. Era política oficial, era lei. Não dava para discutir. Quem tinha como religião, quem veio para o Brasil escravizado, tinha como religião o candomblé, a umbanda, tinha que ir para o mato. Manifestar a sua fé no mato, nas tendas dos milagres. Quem é ateu e viu milagres como eu, tinham que ir para lá. Quando isso se desenvolve, isso vira os barracões de candomblé e que vira barracões de escola de samba. Quando o homem branco do asfalto resolve achar que aquilo ali é uma coisa de todos, democrática, que é bacana e que não é para ter vergonha, eles invadem isso, trazem o seu network, trazem o seu capital e transformam a barracão. O primeiro ato é transformar o que é o barracão em ateliê. E o segundo ato é permitir que aqueles pretos que morreram, cujo único crime era estar com um pandeiro na mão, que era crime, agora eles vão empurrar carro alegórico e toda a riqueza do samba e do carnaval é para o homem branco do asfalto. Que até 1945 o racismo era tão forte que a capoeira era proibida até 1945. Quando eu digo isso, é para poder fazer uma outra reflexão. Os pretos eles consomem e, portanto, produzem 40% da economia brasileira. 40% da economia brasileira é mobilizada pelos pretos e pretas. E eles não se veem nas campanhas publicitárias, eles não se veem em lugar nenhum. O seu dinheiro vale, mas a sua postura fica sempre em terceiro ou quarto plano, ou em nenhum plano. Então é muito importante que a educação não seja vista por todos nós como algo essencial, desde que seja uma educação antirracista, porque os racistas são educados. Os racistas, eles cuidam do mundo inteiro. Os racistas, eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm prestígio, eles têm reputação.
Os racistas têm contatos, têm network, e são eles quem educam as pessoas. As maiores universidades do mundo são os racistas que controlam. A economia mundial são os racistas que controlam. Muitas vezes eles controlam, na verdade, sem fazer muito barulho. Mas você vê, na verdade, os movimentos da Ku Klux Klan no mundo inteiro. Você vê no Brasil, inclusive, muitas vezes, autoridades tomando leite com 6 pessoas em público. Para um desavisado, é apenas alguém tomando leite. Mas para quem conhece os códigos da Ku Klux Klan e dos racistas, sabe que o leite é o símbolo da purificação da raça ariana. E quando eles tomam em 6 em público, eles estão mandando mensagem para os seus pares. Da mesma maneira, quando você vai numa encruzilhada e você vê uma galinha preta, não é por acaso que a galinha é preta, porque aquilo faz parte de uma história. Mas quem quiser mentir e dizer que não, foi uma galinha que passou por aqui e caiu aqui e morreu, você pode até ouvir isso, mas a gente sabe que não é, da mesma forma que um desavisado sabe que tomar leite em público também é uma manifestação que representa esse tipo de coisa. Então, a educação ela é fundamental, mas que tipo de educação nós estamos falando? A gente sabe que, alguns anos atrás, a Lei 138, que era uma forma de você educar as pessoas, era lei. Dizia que os pretos eles eram, foi em tese comprovado que os pretos eles eram, na verdade, tinham uma inteligência menor do que a dos brancos. Isso era lei, era 138. E que quanto mais pretas as pessoas eram, isso era ensinado nas escolas, como tentativa de acabar com todas as marcas dos pretos no país e o Brasil poder ser aceito pelas comunidades europeias. E isso era a tese do Nina Rodrigues, que foi incutida na cultura do país e nas leis da educação desse país, em que era uma forma de educar as pessoas. Então, acho que o que é importante hoje para nós é pensar numa educação em que democratize as informações, que as pessoas, na verdade, sejam educadas a não serem racistas e não apenas a educação como reprodução da lógica perversa que a gente sempre recebeu, mas uma forma de educar e que essa educação possa ser, na verdade, um grande marco regulatório de novos modelos de convivência. Então, eu aqui deixo o meu abraço para todos aqueles que vão me suceder no dia de hoje, contribuindo com as suas reflexões e dividindo as suas reflexões para tantas outras pessoas que estarão hoje assistindo vocês. E eu gostaria de deixar também aqui o meu agradecimento, o meu abraço para a Fundação. Aliás, deixa eu só pegar um pouquinho de água, porque eu estou com muita vontade de beber água. Então, eu queria, na verdade, deixar aqui o meu abraço para a Fundação Telefônica e a Vivo por estar produzindo e permitindo que a gente possa fazer reflexões, debates e trocar informações que eu considero tão relevantes, não só para aqueles que vivem da educação, mas também para aqueles que desejam que esse país tenha uma educação plena e ao alcance de todos. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Bezerra, eu sou um dos fundadores da 4Way e da escola de programação gratuita para jovens de comunidades de baixa renda. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com grandes jovens que estão transformando a realidade de pessoas nesse Brasil. E começando aí, colocando um pouquinho de introdução dessa galera para que vocês possam conhecer um pouco deles e delas que estão aqui também, eu vou falar um pouco sobre eles, né? Então, vamos começar pelo Arthur, o nosso mais jovem aqui entre nós. O Arthur Felipe é morador de Martins, correto, Arthur? Correto. No interior do Rio Grande do Norte.
fez o seu próprio telescópio reciclado de canos e lentes em 2015. Sensacional. E em 2017 foi medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Tóquio? Não, né? De astronomia e astronáutica. Isso mesmo, o rapaz é bem inteligente mesmo, turma. E agora nós estamos com uma musa aqui, a Bia Santos. Chega junto, Bia. Ela é conselheira da cidade do Rio de Janeiro, na área de equidade e inclusão. Forbes Under 30, na área de ciência e educação. E CEO da Barcos. Ela tinha que ser dona de empresa também, gente. CEO da Barcos Educacional, startup de educação financeira. A Bia ganhou o prêmio que Transformam, da XP Investimentos, na categoria Inovação em Finanças. E agora, não menos importante, Juliana Muller. Essa daí, galera, é internacional. Ganhou uma bolsa de estudo para estudar em uma escola internacional em Israel. E, em seguida, os projetos que ela tem hoje, que é Além dos Muros, que engajem estudantes em ações de cidadania, e o do História Arte, que produz vídeos educacionais de história, e também aí a Juliana, super ativista dentro das ações educacionais. E é claro, vamos começar por uma perguntinha para o nosso novato aqui nessa jornada transformadora, né? Porque nós estamos falando com jovens potências. Ó, Arthur, essa é para você, tá bom? Você é um jovem protagonista, né? E que corre atrás dos seus sonhos. Até vendeu salgados para ajudar na compra do seu primeiro telescópio. Tem que juntar uma graninha, né? Não é só catar as coisas ali e construir, né? Mas muitos alunos, é claro, infelizmente, não têm esse perfil protagonista. E como você enxerga, Arthur, que a escola pode ajudar a tornar os jovens mais protagonistas, né? Sabe, chamar a atenção deles para esse mundo que você se inseriu? Bom, primeiramente, uma escola que torna o aluno protagonista, ela visa tanto a autonomia do aluno, quanto o pensamento crítico e a curiosidade científica. E um exemplo que eu posso dar foi a da minha escola na época da venda das empadas. Tem eletivas que são voltadas para as áreas do conhecimento fora da escola do aluno, que essas áreas geralmente não estão no quadro curricular, que no caso é o ensino de astronomia. Na época desse ensino de astronomia, foi formada uma eletiva que era Conhecendo o Universo. E nessa eletiva, nós produzimos telescópios, foguetes de garrafa PET, inclusive nós éramos cadastrados em algumas Olimpíadas brasileiras, umas mais conhecidas como a OBMAP, a OBRAC, a MOBFOG, que é a Olimpíada de Lançamento de Foguete, a OBRAC é a Olimpíada Brasileira de Cartografia e também a Olimpíada Brasileira de Matemática. E dentro dessas áreas de conhecimento que eu me aprimorei no ramo da astronomia, e lá dentro nós conseguimos, como eu posso falar, cativar em cada aluno e procurar em cada aluno joias raras, que no caso é o desenvolvimento protagonista dentro deles da escola. Em 2019 eu fui protagonista da minha escola na minha cidade, e o meu papel naquele ano foi mostrar para os alunos que fora da escola também é um meio que conseguimos mostrar nossos talentos. Porque existem vários talentos dentro da escola. Verdade. Vários. Eu nunca pensei na minha vida que conseguiria, como eu posso falar, montar um telescópio, ou ganhar um telescópio, ou até mesmo sair do país para cursar em um canto que eu nunca pensei que eu ia cursar. E foi assim que o protagonismo me ajudou, me engajou e me encorajou a isso. E onde que você cursou lá fora? Eu estou indo agora cursar nos Estados Unidos, na NASA. Uou. É o Space Camp. Ai, Eu gente. Eu nunca tinha pensado que iria dar certo. Mas assim, tanto o papel escolar me ajudou muito nisso, quanto eu também corri atrás bastante disso, que eu tenho que ter esse papel, eu tenho que ter essa função também de correr atrás. E eu nunca tinha pensado que iria dar certo. E está dando certo e está se realizando agora. Boa. Tem muito daquilo do jovem, né? Tem, De se querer, tem, se enxergar, né? tem. E você... A poxa, primeira ferramenta é a vontade. exato. A primeira ferramenta é a vontade. Você traz esse exemplo, né? Isso é legal, porque às vezes eles não têm
perto de casa, alguém Exato, que eles exato. conhecem que deu certo, assim. Se pararmos para pensar, o que o jovem brasileiro hoje em dia tem a visão da escola é que geralmente, tipo, chega num jovem e pergunta: você gosta de matemática? Não, não gosto de matemática. Pronto, você não foi a responder. Mas assim, a matemática é minha primeira namorada. Ela nunca mente pra mim. Ela é sim ou não. Entendeu? Ela é sim ou não. E o que bota na cabeça do aluno é que isso vai oprimir eles. E a educação, quando não é libertadora, o sonho do oprimido é oprimir. Essa frase de Paulo Freire, é muito forte essa frase. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é oprimir. E é assim que desempenha o papel da escola. Tipo, muitos alunos quando saem da escola e tipo são oprimidos lá dentro mesmo e não, tipo, não se desenvolvem dentro da escola, quando sai lá de dentro quer ganhar, tipo, quer abraçar o mundo de todas as formas e às vezes acaba escapando pelos dedos muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Verdade. Sensacional, Arthur. Obrigado aí pela sua fala. E vamos trazer para a Bia, né? Já que você citou matemática, números, e eu quero saber se para a Bia também o primeiro namorado ou namorada dela, né? De fato, foi os números também ou as finanças, né? Eu vou dar uma introduçãozinha aqui para essa pergunta para a Bia. Bia, você montou uma startup que pretende democratizar a educação financeira, né? E até o fim do ano, uma meta que bem legal e desafiadora, provavelmente, né? Até o final do ano você quer dar esse acesso a mais de 125 mil pessoas no Brasil. O seu projeto começou dentro da escola no ensino médio, correto? Conte mais sobre como ele surgiu e como sua escola contribuiu no projeto. Ela te estimulou? Como foi? Dá uma palhinha aí para nós. Boa, Diogão. Gente, o que falar depois de Arthur, né? Arthur já chegou citando Paulo Freire. O que a gente fala? Maravilhoso. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. E quero atualizar, já temos atualizações desse número. Nós já fechamos em contrato até final do ano mais 140 mil pessoas que vão ter acesso à educação financeira através da Barcos. Então, estamos seguindo. E agora o objetivo é o quê? Dobrar a meta, né? Se Queremos chegar. A gente dobra a meta. Então agora temos uma nova meta até janeiro do ano que vem, que é de 235 mil pessoas. Uau. Gente, vamos lá, né? Vamos fluir. E incrível. Com certeza você teve muita influência da minha escola, assim, principalmente no ensino médio. Eu sempre fui uma estudante um pouco peculiar, porque eu era daquela turminha do fundão, sabe? Que zoava, gostava de brincar, né? Aqueles que nos atrapalhavam, lembra? Incrível que pareça, eu também. Gente, é bom isso, né? Não sei, sim. Juliana, tá comigo? Eu tô no meio, né? Entre o fundo e as cadeiras da frente. Eu ficava na turma do fundão, já chegava meio atrasada, o professor já olhava pra mim assim, Bia, sabia que era a Bia que tava... Mas, ao mesmo tempo, eu tirava notas muito boas. Então, desde o início, eu fui desenvolvendo formas de estudar e de me identificar com as matérias que não eram necessariamente, prestando 100% de atenção na aula, fazendo todos os exercícios. Então, eu gostava de assistir vídeos, eu conversava muito com os professores e em casa mesmo, né, desenvolvia isso de outras formas. Isso me fazia ser uma estudante meio... O professor ele brigava comigo, mas brigava... Mas, Bia, chega aqui pertinho, porque ele sabia que eu me dedicava e que eu gostava. Então, corrige as provas aqui junto comigo. Corrige as provas, me dá que vamos fazer coisas junto. E isso foi uma característica que foi incentivada pela escola, né, de também abraçar esses meus dois lados, que era o lado comunicativo, que gostava de falar, de estar junto, de estar com a galera, de desenvolver coisas. Mas, ao mesmo tempo, que me incentivava também a estudar, a participar de Olimpíada, a fazer as provas, a fazer concurso. Então, tinha esse lado muito importante da escola. E tinha um lado familiar também, que eu acho que é muito importante a gente citar. Porque dentro da escola a gente consegue desenvolver muitas coisas, mas a base familiar, o incentivo que a gente tem em casa é muito importante. Verdade. Então, eu lembro desde criança, né, que eu era, enfim, vocês estão vendo, né, gesticulava beça, comunicativa, falava todo mundo. Mas eu lembro da minha mãe falando, olhava pra mim e falava, olha só, Maria Beatriz, que meu nome é duplo, tá, gente? Eu falo Bia que fica mais fácil, mas quando é Maria Beatriz eu escuto minha mãe, assim, né? Fiz besteira. Ela já gosta de finanças porque é juros composto, aí nome composto, tá tudo ali conectado. E ela chegou pra mim e falou,
olha só, Maria Beatriz, você não espere de mim nunca nenhuma herança de dinheiro, né? Casa, carro, nada material. A maior herança que eu posso te dar é o acesso à educação de qualidade. E ela sempre falava muito da história da minha família, né? Dos meus avós, que meu avô foi o primeiro a conseguir um curso técnico, minha mãe foi a primeira a conseguir concluir a graduação junto do meu pai, foi a primeira geração. E a minha geração é que está chegando, eu sou a primeira a chegar à pós-graduação. Então eu lembro muito dessa importância da educação como uma forma de você evoluir mesmo, de você dar passos mais largos, não só para a sua geração, mas para a geração posterior. Então, eu bebi muito dessa fonte, né? Eu só consegui chegar mais longe porque teve um trabalho muito forte lá dos meus avós, da minha mãe, do meu pai, para que eu conseguisse ter acesso. Então, isso, junto a uma escola que me incentivava, isso fez com que eu estudasse mais para passar num colégio público, né? Para ter sempre esse olhar de cursos, coisas que eu poderia fazer para me desenvolver. E foi nessa escola pública que eu passei para o ensino médio, né? O Cefet, ali no Maracanã, uma escola pública federal de super qualidade. Isso também... Acho que é importante a gente falar que é uma escola pública, né? Porque existe também esse estigma de que as escolas públicas no Brasil elas não funcionam. E a gente sabe que existe uma falta de recurso, existem várias dificuldades, mas, caramba, a gente tem profissionais muito incríveis ali também. Sobre isso, hein? Professores que tiram água de pedra para conseguir chegar nas escolas, conseguir dar o melhor deles, sabe? Tá caindo a lágrima aqui. Cai uma lágrima, né? É Importante a gente também valorizar esses profissionais, essas pessoas, esses humanos que estão ali por trás, dando o melhor deles. E foi através desses professores que eu tive meu primeiro contato com a educação financeira. Então, a minha escola, a escola pública, abriu um projeto, né, um processo de pesquisa e para jovens de ensino médio, então isso era uma inovação por si só, porque a gente vê muito isso já na faculdade, né? Então, eles abriram e chamaram jovens do ensino médio, lá com seus 14, 15, 16 anos, para começar uma pesquisa com professores. Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato com educação financeira, que eu me apaixonei pelo tema. E apesar de eu gostar de matemática, tá? Eu gostava de matemática, aí, não era aversa a matemática. Você gosta da minha mulher. Vamos compartilhar, por favor, essa namorada? Vamos compartilhar. Mas nessa época o meu olhar sempre foi muito mais comportamental. Eu gostava do olhar de comportamento do consumidor, de como a gente lida com as nossas finanças e a importância, né, da gente desenvolver e mudar o nosso comportamento para lidar com o dinheiro. Então, eu já queria trazer isso à tona também, que educação financeira não é sobre matemática, né? Tem muitas questões comportamentais, de visão de mundo, né? E das nossas habilidades mesmo, do que a gente quer para a vida, que precisam ser desenvolvidas antes, durante, depois. Número. Saber de compor um orçamento, a ferramenta, é a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa ali na base. Então, bom, a escola foi essencial para conectar isso tudo e para me dar a oportunidade, né? Eu já tinha muita vontade para desenvolver algo meu. E foi ali que eu encontrei meu propósito e nunca mais larguei. Estou com ele desde os 16, tem 9 anos. Uou. Esse daí já foi um casamento, Arthur. Realmente. Teríamos aqui que fazer um relacionamento conjunto. Não tenho ciúme. Aí sim. Maravilhoso. Sensacional, sensacional. E eu quero comentar que, como você disse, Bia, eu tive diversos professores muito bons, né? Eu era sempre aquele aluno mediano, mas queria, sabe, esforçado, querendo explorar esse mundo. Não tive tantas oportunidades, assim como você na sua escola naquela época, mas eu consegui me destacar conseguindo simplesmente com o meu esforço, né? Consegui terminar o ensino médio bonitinho, que é importante. Consegui começar a entender um pouco desses números também. Eu gostava de matemática. Mais um pro relacionamento, Teve um tempo que eu me distanciei, mas eu me relacionei depois de novo, né? Às vezes você tem aquelas quebras de relacionamento, mas eu voltei. Português que depois eu me distanciei dele, né? Tava muito difícil para mim, minha parte de leitura tava muito fraca naquela época. Então, show de bola. Já passando aí pela a Juliana, né? Agora a pergunta é para ti, hein? Bora lá, então, Ju. Seguinte, dando uma palhinha sobre você, é claro, né? Você criou esse projeto lindo, o Além dos Muros,
depois teve essa experiência transformadora, imagino, né? Sair do país já é interessante, né? Muitos jovens têm esse desejo, essa é a real. E dentro de um país que hoje é líder em inovação, né? Falando de Israel, no caso, como foi essa experiência? Diz aí para nós. E é claro, incluindo mais uma pergunta já para não perder a oportunidade, o que ela como está escrito aqui, ó, como ela contribuiu para desenvolver o seu projeto mais recente, que é o História Arte. Então, Diogo, foi uma jornada muito longa, como você disse, também muito transformadora. Legal. Essa ideia de que eu não estava satisfeita com a minha educação, ela começou ali quando eu tinha uns 15 anos, quando eu vi que eu era totalmente telespectadora da minha educação. Eu não tinha um papel protagonista. E é assim que acontece no ensino médio aqui no Brasil. Você só senta e absorve o que vem do seu professor. Eu sempre acreditei que não. Cada aluno tem uma bagagem intelectual, cultural para compartilhar. A educação deve ser feita a partir de trocas, e aquilo não estava acontecendo na sala de aula. Então a gente pensou, uma hipocrisia danada a gente está aqui escutando sobre pautas sociais, sobre ativismo, envolvimento, e está todo mundo aqui parado, sabe? A gente tem um poder muito grande da juventude que a gente não está usando, então vamos sair daqui e aprender através das pessoas, através de experiências. E assim começou Além dos Muros, tipo, vamos literalmente engajar as nossas escolas. A gente conseguiu mais de 100 voluntários assim na cidade, todo mundo entre 15 e 18 anos, para ir às ruas e ouvir das pessoas quais eram as demandas da cidade, o que estava acontecendo, e também promover campanhas de arrecadação de doações e qualquer forma assim de colocar a mão na massa, sabe? Não ficar Isso, só escutando. Você e mais os jovens... Mais 5 meninas incríveis, escolas públicas e privadas, minhas amigas do coração, que eu não vou mencionar aqui agora que eu tô com medo de errar alguma coisa, mas é a Carol Olival, a Carol Araújo, a gente tem que fazer a propaganda, porque o projeto é nosso, sabe? É um conjunto, tô aqui representando, mas as Caróis, a Luísa, a Mariana, e acredito que sejam elas. Qualquer coisa, gente, desculpa se eu esqueci algum nome. Mas, então a gente começou assim, vamos criar a educação que a gente quer que aconteça. Total. Então, a primeira questão assim foi a acessibilidade urbana, mobilidade urbana e pessoas em situação de rua. A gente não conhece ela de verdade. Quem que já sentou assim para conversar, sabe? E a gente tem vários preconceitos assim do que a gente acha que acontece, mas a gente não sabe de fato. Então a gente se reuniu e começamos a conversar mesmo, sentar. E várias pessoas ficavam muito emocionadas. Falavam, ninguém nunca sentou aqui no chão para conversar comigo. Sempre achou que eu era uma pessoa suja, ou nunca me deu confiança. Então foi um trabalho muito legal de aprender mesmo a desenvolver cidadania. Um dia a gente vai estar em uma posição de poder, sabe? E a gente vai conhecer essas pessoas e saber exatamente o que elas precisam. Então, além disso, a gente movimentou várias campanhas de arrecadação de agasalho, arrecadação de alimentos. E foi muito legal ver que, apesar de ser algo a curto prazo, a gente estava fazendo uma mudança muito pequena, uma mudança que ainda era, tipo, criar na juventude uma ideia de que a gente podia fazer algo na cidade. Então, imagina daqui a alguns anos. Então, essa era a ideia do Além dos Muros, levar a educação para as ruas. E, nossa, a gente fez muita campanha muito legal de, tipo, chamar ativistas locais, palestrantes, também coleta de materiais de higiene menstrual, que era um problema que nunca tinha sido abordado na nossa cidade. Então, foi muito lindo. A gente estava se educando ao mesmo tempo que estava educando as outras pessoas e compartilhando essas experiências com pessoas que passam por esses problemas. Então, isso incentivou muito a minha ideia de ir para Israel, para estudar nessa escola, que é o EMES. O EMES, deixa eu explicar melhor o que é um conceito muito doido. Por favor. Pois é uma escola de 2 anos, um internato, para pessoas do mundo inteiro, e eles oferecem bolsa, isso que possibilitou a minha ida até lá. Então, a gente tem desde alunos que são refugiados, que são órfãos de pai e mãe, até alunos ricos, filhos do dono da Herbalife, que é um caso aí, enfim. Então, era uma diversidade enorme de pessoas de mais de 50 países morando juntos por 2 anos. Então, imagina a troca cultural que existe ali, sabe? E como eu sempre acreditei nisso, que o aprendizado vem a partir dessa troca entre pessoas, eu pensei, cara, esse é o lugar perfeito para mim. E numa região que eu não tenho nenhuma conexão, lá no Oriente Médio, e a gente tem tantos estereótipos, né, que ali só acontece guerra, só tragédia, um lugar muito perigoso, mas a Bia sabe, a gente é do Rio. Então, o que é o Oriente Médio perto, sabe? Eu sei que é uma piadinha meio ruim. Acostumado já. Exatamente. Então, todo mundo perguntava, você é doida, cara, vai para a zona de guerra, mas Israel acaba sendo um país muito seguro.
de certa forma. E o conflito lá era outro motivo pelo qual eu queria muito aprender na prática como que a gente cria plataformas de paz, plataformas de discussão, de diálogo, como a gente coloca dois povos que se odeiam, que nesse caso são os israelenses e palestinos, que estão em conflito há mais de 70 anos, também, talvez. que não se conhecem. É exatamente isso, Diogo, não se conhecem. Eles chegavam lá sem nunca ter conhecido uma pessoa do outro lado. Então era o primeiro contato, sabe, de tipo, com um povo que você ouve várias histórias desde que nasceu, uma estrutura familiar que já desenvolve essa polaridade, sabe? Então, eu acho o trabalho mais lindo do mundo você criar essa conexão, colocar essas pessoas para dividirem um quarto minúsculo, cheio de mofo. Então, eu acho muito lindo, eu amei a ideia. E eu fiquei sabendo, assim, através de grupos de Facebook mesmo, não conhecia ninguém que estudava lá. Minha mãe, ela bateu perto de mim e falou, Juliana, você vai ser sequestrada, vai ser a próxima morena de Salve Jorge, não vou deixar você ir. Mas deu tudo certo. Fui aceita com essa bolsa para estudar lá por esses 2 anos. E como você já mencionou, foi uma experiência que mudou completamente o jeito que eu vejo o mundo. Desde como que a gente cria esses diálogos através da educação, né? Porque você está trazendo um primeiro contato entre 2 povos que estruturalmente tem uma diferença enorme. E vamos desenvolver isso mais à frente. Perfeito. Mas eu queria só mencionar a conexão que isso tem com o Story Art. O Story Art é o meu canal de história, vamos dizer assim, não só meu, também dos meus inscritos e do Matheus Chiquini, que é o historiador que me ajuda nos roteiros. Ele é incrível. Então, quando eu percebi que a história ela não é linear e que tem várias narrativas, isso mudou totalmente o jeito que eu olhava para esse canal. Então, quando eu estava convivendo com esses palestinos israelenses que moram naquele território juntos há mais de 70 anos, mas ainda viveram todos aqueles 70 anos de forma completamente oposta, eu percebi, caramba, não tem como eu fazer só um vídeo sobre esse tema. Tem que fazer 10 abordando cada narrativa. E elas só se complementam, não são necessariamente opostas, como eu disse antes, mas diferentes. Eu achei isso lindíssimo, sabe? Como o mesmo evento histórico pode ser narrado de tantas formas diferentes. E, além disso, também passei por um processo muito legal de decolonização. Conversando assim com os meus amigos refugiados, na maioria da África, eu percebi, caramba, a história que eu estou ensinando ali no meu canal é totalmente eurocêntrica, branca, elitizada. E foi um toque, assim, sabe? Que eu tenho que trazer mais narrativas indígenas, mais narrativas de pessoas do movimento negro para terem essa representatividade de uma forma acessível. Que esse conteúdo seja apresentado de um jeito mais dinâmico, que literalmente seja para o acesso comum. Então, foi muito bacana essa troca, assim, nesses 2 anos. Não, eu já ia complementar a pergunta de como você trouxe toda essa experiência, porque não pode deixar para trás, né? Pois E é. você foi pontual aí em ter trago essa experiência de forma que as pessoas possam realmente se conectar, né? Porque quando você ouve a história de uma outra pessoa, você começa a se conectar àquela pessoa, né? E como você disse mesmo, você tem diversas visões, né? Eu tenho uma visão de mundo, a outra pessoa tem outra visão do mundo dela, e é importante que você consiga ter essa aproximação. E é muito legal, eu imagino que até com todos esses jovens que estavam nessa experiência, com você provavelmente deve ter várias histórias de cada um ali. Muita história para contar aqui hoje. Exatamente. Boa, show de bola. E aí, agora vamos abrir um pouquinho essa conversa, tá bom? Porque tá muito ali, a Ju, depois Arthur, depois Bia. Mas eu quero um pouquinho de cada um hoje, tá bom? E deem o melhor de vocês, que as perguntas são muito complicadas aqui. É um eventão esse, né? Então, nós temos que ter essas perguntas, porque vocês também são jovens potência, né? Então, bora lá. Primeira pergunta, valendo $1 milhão, tá bom? Opa! Vamos lá, quem pega essa? Finanças ou matemática ou historiadora? Show. Primeira pergunta, então. Disciplinas, exercícios e provas? Brincadeira, vamos fazer uma pergunta boa mesmo. Disciplinas, exercícios e provas, horários rígidos. Vocês se sentiam na escola, digamos, outsiders, né? Dentro desse contexto dessas coisas aqui, tem que ter disciplina, tem muito exercício, tem todo
essa enxurrada de coisas, né? E também, complementando a pergunta, que ela não pode ser tão fácil assim, né? Ou se adaptaram, né? Ou vocês se adaptaram bem com o cotidiano escolar, tiraram boas notas, comportamento. Como vocês descrevem essa adaptação ao modelo durante a sua vida? Assim, nós temos pouco tempo de vida ainda, né? Somos bem jovens, mas como vocês adaptaram esse momento da vida de vocês? Que vocês estavam na escola. Arthur, não está na escola ainda não, né? Tô na faculdade. Tá na faculdade, perfeito. Menino prodígio. Prodígio. Show de bola. E forçado, né, Arthur? É puxado. Puxado. Faço física é bem puxado. Ai. Não, mas perfeito. Então, já que você começou dando a palhinha aí, já vai para você essa pergunta. Como que você se sentiu muito outsider, né? Como você se adaptou a esse contexto, então? Bom, o modelo que as escolas, tanto as universidades brasileiras, que fazem é sobre isso. É tipo, muito exercício, aquele horário rígido e tudo mais. 6 horas da manhã, Sim. correto? Exato. A minha faculdade, ela é noturna, pelo período noturno. E assim, eu não reclamo dos horários, mas eu reclamo dos exercícios, que é lista de exercícios, que são exercícios matemáticos, e agora eu estou vendo cálculo de uma variável A, e estou vendo também cálculo 1 na faculdade. Isso é bem chatinho. Mas assim, como eu posso falar, a inteligência, ela se manifesta de várias formas, de várias mesmo. Como eu posso falar sobre finanças, com minha amiga que está aqui do lado, entre outras coisas também. E eu me sentia um pouco reprimido na minha época do ensino médio, porque, como eu falei, eu não era aquele aluno que sentava na frente. Eu era aquele aluno que sentava do meio para trás. Entendeu? Mas mesmo assim eu tirava boas notas. E uma coisa que eu acho até errado eu falar é que eu não dava tanta atenção às aulas. Eu não dava tanta atenção às aulas, e isso eu vim tocar no segundo ano do ensino médio para frente. Foi no terceiro ano. E aí eu comecei a colocar disciplina na minha vida. Mas assim, disciplina que eu falo não é aquela disciplina igual ao exército. Tá rígido naquele horário. É montar um cronograma de estudos, é me planejar, e dentro desse planejamento eu criar vários caminhos. Porque o problema do aluno brasileiro vamos lá, eu quero fazer faculdade de Direito. Para mim fazer a faculdade de Direito, eu tenho que trilhar esse caminho. Mas você tem que entender que no meio desse caminho vai existir alguns obstáculos. Então é por isso que dentro desse caminho você cria outros caminhos e assim por diante. Quando um der errado, você vai por outro caminho. Esse é o problema do aluno brasileiro. Sem perder a visão. Sem né? perder a visão e sem perder o foco sempre. Sempre, sempre, sempre. E outra coisa também, uma dica que eu dou para os alunos brasileiros, e até mesmo dentro da Ele já tá universidade... muito internacional, né, gente? Os alunos brasileiros Os alunos nos conterrâneos. brasileiros, É porque assim, tem muita gente que me acompanha, que pega dica de estudo no meu Instagram, que é de Portugal, é a galera dos Estados Unidos. E uma dica que eu dou é que quando vai entrar dentro da universidade, ou até mesmo no ensino médio, a maioria das vezes a gente perde o foco. A gente perde o foco da coisa. Mas, como eu posso falar, muitas amizades te levam a ter o foco. Inclusive, eu tenho várias amizades dentro da universidade que me levam ao caminho exato para onde eu quero ir. Eu tenho amizades que, inclusive, vou encontrar com elas hoje aqui em São Paulo. Legal. E a galera bem interessante de conversar, bem interessante de debater. Eu chamo isso de levantar a barra da amizade, né? Levantar a barra da amizade. Se você quer realmente alcançar algo, você tem que Exatamente. ter amigos que realmente Exatamente. querem ir junto com você. né? E também não se deixar se levar muito para disciplina. Tem aquela frase lá que é o erro também do aluno brasileiro, que quando começa a estudar, eu garanto que vocês aqui já ouviram essa frase. Manda. Estudem enquanto eles dormem. Persista enquanto eles se divertem. Gente, Eita. pelo amor de Deus. Não é assim que funciona o estudo. Durma enquanto tem que dormir. Exatamente. Coma quando tem que comer. Exatamente. Pelo amor de Deus. Esse é o erro do brasileiro, entendeu? É tipo, estudo enquanto eles dormem, trabalhem enquanto eles se divertem.
tudo tem seu tempo. Tudo Verdade. tem seu tempo. Nós não podemos misturar as coisas, entendeu? O E que todo seria de mundo mim? tem o seu tempo também. Exatamente. O que seria de mim sem um mês, sem um acampamento, por exemplo? Isso é essencial, isso é primordial para o ser humano ter aquele seu tempo para se divertir. Não é verdade? O nosso córtex orbifrontal, ele no nosso cérebro, ele recebe uma dose de dopamina, e essa dose de dopamina, ela é aquela famosa, o bem-estar. Inclusive eu fiz um trabalho na faculdade sobre isso, o bem-estar. Tem um livro que é O Poder do Hábito, que ele pega um rato, ele coloca num labirinto em formato de um T. Em um dos lados do labirinto, ele coloca um pedaço de chocolate. E do outro lado, nada. E ele emana um sinal sonoro. O rato, ele prossegue e vai para o chocolate. E ele nunca muda a posição durante um bom tempo. E tem um dia que ele retira o chocolate de lá. E o rato vai lá e não encontra o chocolate. É sobre essa dose de dopamina no nosso cérebro, aquele bem-estar, aquela sensação de bem-estar e também aquela sensação de dever cumprido. Por isso que eu digo, nós temos que, como eu posso falar, temos que comemorar nossas pequenas vitórias. Eu tenho minha maneira de fugir de mim e do Arthur físico ou Arthur matemático, eu tenho a maneira de fugir de mim. Eu acredito que todo estudante deveria também ter sua maneira de fugir do seu estudante, ou então do meu eu interior. Entendeu? É basicamente isso. Arthur, posso só fazer um comentário Pode. acima do que você falou? Você conversou um pouco sobre foco e dedicação, assim. Não necessariamente de um jeito meritocrático, mas a gente tem que lembrar que o sistema, muitas vezes, ele não abraça todo mundo da mesma forma. Verdade. Então, às vezes, não importa o quanto você se esforce, assim, aquele sistema não vai estar abraçando suas dificuldades. E isso se dá principalmente para pessoas com déficit de atenção, dislexia. Não importa quantas horas você vai passar olhando para aquele livro, Exato. aquele conteúdo não vai entrar na sua cabeça. Porque a sua abordagem, ou a abordagem do sistema educacional, não se encaixa com sua forma de aprendizado. Isso acaba acarretando em várias pessoas, desde pequenas, achando que são burros porque aquele sistema não abraça suas dificuldades. E esse é um problema enorme, sabe? Da gente não ter diferentes metodologias sendo aplicadas e a pessoa pensa, não, aquilo, tipo, eu estou perdendo foco. Mas, na verdade, você simplesmente não está sendo abraçado pelo jeito da educação, do jeito que está sendo feito ali naquela sala de aula. E eu queria trazer uma historinha de quando eu tinha 10 anos. Olha só, 10 anos, cara. Toda prova que eu ia fazer me dava uma dor de barriga danada. Ficava nervosa, tinha crise de ansiedade, porque fazer uma prova com 10 anos, isso não está certo. Uma criança de 10 anos tinha que estar correndo, comendo areia, não ficando nervosa porque ia ter uma prova no dia seguinte. Eu não conseguia dormir, eu passava mal às vezes e não conseguia sentar lá e fazer a prova. E por quê? Porque eu achava que aquela nota ia avaliar o meu valor. Ia dizer, tipo, se eu sou inteligente ou não. Sim. E eu acho que isso é outra dificuldade que muitos alunos que não se encaixam nesse sistema enfrentam, de ter vários problemas de saúde mental relacionados a isso e não serem validados por uma prova, não serem validados por uma nota. Então, eu acho que é outro assunto muito importante da gente trazer. E como que eu tratei isso, dessas dores de barriga loucas que davam toda a prova? Quando a escola começou a me oferecer a oportunidade de ser protagonista e ver que aquela nota é uma parte, mas eu sou muito mais do que isso. E foi quando eles criaram um concurso de desenho. Então, caramba, eu fiquei muito animada só pela oportunidade sobre isso. de fazer um desenho para a escola. E, nossa, eu passei vários dias planejando aquele desenho. E teve um voto popular, meu desenho ganhou. E, cara, aquilo, nossa, me deu um sentido, assim, sabe? Um propósito, uma gratificação. Porque talvez naquela prova de matemática eu não estava indo bem. Mas eu ainda era uma desenhista, ainda era uma pessoa criativa. E a escola tinha matado esse meu lado por muitos anos. E quando eu recuperei ele, através desse concurso de desenho, foi uma alegria enorme. Eu vi que tudo bem. E a escola precisa ter mais iniciativas assim, de reconhecer esses alunos que não estão vendo o seu valor ali na prova de matemática. Então, esse concurso, cara, foi tudo para mim. E aí que eu comecei a me envolver cada vez mais em projetos. A mesma escola teve uma iniciativa de um concurso de leitura. Então, o aluno que lesse mais livros no ano inteiro eu ganhar, sei lá, R$100. Caramba, eu preciso desses R$100. Então, o ano inteiro, cara, eu desenvolvi o hábito de leitura para ganhar esses R$100. E desde então eu não parei, sabe?
E a cada livro que você lia, tinha que escrever um resuminho. Então, ali eu também comecei a escrever, me apaixonei por escrever. Então, no final, aquela prova de matemática não tinha mais nenhuma importância para mim. Eu fazia tranquilíssima. E isso até aumentou meu desempenho, porque eu consegui um propósito. Eu vi, cara, na verdade, tá bom, talvez em matemática não seja tão boa, mas em redação e em desenho eu sou muito boa. Então, eu tenho um outro valor aqui. E eu acho muito importante esse reconhecimento, a escola dá esse reconhecimento para os alunos que não se veem ali nos seus objetivos acadêmicos. Show. E até para nós não ficarmos só nessa pergunta, porque eu tenho mais, né? Senão nossos telespectadores aqui vão perder todo esse conteúdo maravilhoso que esses jovens estão para nos oferecer aqui hoje também. Então, ó, já vou passar para você, Bia. Essa daqui é boa. Vocês são jovens talentosos, você também, né? No caso, entre eles. Vocês são jovens talentosos com realizações importantes. Segundo a experiência de vocês, claro, quais são as transformações necessárias às escolas para refletir essa sociedade, essa nova sociedade, de modo a promover talentos dos alunos e prepará-los para profissões do futuro, capturando o máximo de oportunidades? Em resumo, né, como esses talentos que vocês têm podem se refletir, né, na escola, e é claro, como a escola pode ajudar vocês a capturar o máximo de oportunidades, como a Ju comentou, né, um concursinho ali, oferecendo R$100, fez ela devorar um monte de livro, né? Se aparecesse para mim lá um concurso de montar um negócio, eu ia ser o primeiro ali, ia talvez montar minha equipe lá e já começar a vender para todo mundo. Então, eu queria saber de vocês, né? Você, Bia, agora, dando essa resposta para nós. Boa, Diogão. Olha, eu acho que muito já foi falado aqui, né, pela Ju e pelo Arthur. Eu acho que o ambiente escolar, a gente ainda tem um modelo de ensino que é tão parecido, né, que nos remete lá ao século XIX, né, as cadeiras viradas para frente, professor falando o tempo inteiro, aulas extremamente expositivas. E isso faz com que pareça, né, que o conhecimento, né, que a aprendizagem, ela está só relacionada àquele formato de estudo, né, que é o de copiar, que é o de gravar, que é o de reproduzir. Então, você não incentiva aquelas crianças, adolescentes, aqueles jovens, a pensar de forma crítica, a desenvolver um olhar mais social, a se preocupar com causas, né, a encontrar o seu propósito a partir de outras experiências que não estão necessariamente dentro da sala de aula. Então, eu tenho uma defesa muito grande por a gente ter metodologias mais ativas de aprendizagem que tragam, né, o aluno como protagonista desse processo de aprendizagem, não só como receptor daquele conhecimento, que muitas das vezes a gente nem sabe por que a gente está recebendo, né? A gente está ali, mas por que isso é importante, né, para a minha vida? Então, é muito importante e eu vejo, né, que todas as disciplinas, elas podem ser conectadas com problemas, com soluções, com questões muito reais, que estão relacionadas ao dia a dia do aluno, independente do lugar do Brasil, do lugar do mundo que ele esteja. Então, não é que não seja importante, talvez, você sempre questiona, né? Por que eu estou aprendendo fórmula de Bhaskara? Dá para conectar isso com a realidade do aluno e mostrar, né, em algum lugar ali que ele possa desenvolver, mostrar para ele que existe também uma questão de desenvolvimento de lógica, né, de horizonte. Então, tem tanta coisa, é tão rica, né, esse processo de aprendizagem, e a gente acaba reduzindo isso a copiar e colar, assim, né? E principalmente hoje, gente, que falando, né, sobre o tema da mesa, que é a geração alfa, essa geração ela vem com o celular na mão, tablet, acesso ao computador, né, internet, grande parte aí do Brasil. Então, é uma geração que consegue informação muito fácil. E aí existe esse questionamento, né, qual o papel do professor nesse processo, né? Professor, a gente não depende mais do professor para buscar a fórmula de Bhaskara lá, se for o caso, né, no YouTube ou na internet, entender o porquê, estudar para a prova. Então, qual é o papel do professor nesse processo? Ele tem que ser ressignificado, né? Já deveria ter sido. O papel do professor é ser um facilitador do processo, é compartilhar, entender a criança, conversar com ela, entender a realidade dela, ouvir, aprender junto, né?
e trazer a perspectiva dele, as experiências dele para diversos assuntos. Então, esse processo ele sai muito, né, dessa relação unilateral e ele começa a ser efetivamente uma troca. Então, o meu processo de aprendizagem foi muito assim, né, até complementando um pouco da outra pergunta, eu consegui me ver como um ser humano muito mais múltiplo e diverso e com múltiplas possibilidades, porque eu tive professores que desempenhavam o papel de facilitador, né, que me mostravam caminhos e que me direcionavam, né, me apoiavam ao longo do processo, não ditavam coisas por mim. E isso fez com que um mundo de possibilidades se abrissem, que eu pudesse escolher o que fizesse mais sentido para mim. Então, acho que isso é parte do sucesso, né, do processo de aprendizagem real que a gente quer hoje para todos os brasileiros. Verdade. E por isso que você é Forbes Under 30, né? E dentro disso, é disso que nós estamos falando, né? E até trazendo um pouquinho para vocês, né? Também discutir um pouquinho disso. Quais são essas transformações que vocês acreditam também que a escola... A Bia citou aqui, né? O professor... Poxa, eu tive diversos professores bons, assim. Mas hoje, né? Eu tô com 28 anos, já saí da escola há algum tempinho. Tô na universidade também, né, Arthur? Porém, hoje nós temos um novo modelo de ensino. Nós temos uma nova realidade. Quais... além daquilo que a Bia falou, né, quais outras transformações que vocês acreditam que devem serem feitas? Né? Ou que até estamos falando de outras pessoas, que dependemos de outras pessoas nessa pergunta. Mas que o jovem também, o jovem, o que eu posso fazer? Beleza, eu posso me dar bem ali na matemática ou não, mas em algum outro momento eu posso escolher aquilo que eu gosto e focar naquilo. Como que vocês podem trazer aí alguma coisa para nós? Bom, o que eu vou falar parece até engraçado. Com 13 anos de idade eu descobri descalculia. Descalculia. Eu tinha muito problema com matemática, muito problema com matemática. Até eu conheci uma professora de matemática, e Elisângela, o nome dela. E essa professora de matemática, ela puxava bastante na orelha. Ela falava assim, se você tem uma noção, eu não sabia dividir e multiplicar. Já saindo do ensino fundamental, eu não sabia dividir e multiplicar. Eu falei, caraca, é isso que eu realmente quero. E eu percebi que uma coisa que eu sempre falo nas palestras e lives que eu faço, vamos usar um exemplo de uma criança. Quando você quer que uma criança ela desenvolva um certo conhecimento em qualquer área, começa pelos brinquedos e a influência dela. Como foi que eu comecei na área da astronomia? Eu comecei na área da astronomia assistindo Cavaleiros dos Zodíacos. Que é aquele anime lá, que eu só falar que é desenho, o Brasil inteiro me condena, aquele anime. E eu vi algumas constelações e pela noite eu identificava algumas. Legal. No céu, algumas constelações do Zodíaco. E eu vi, caraca, eu quero seguir esse rumo. E quando eu entrei na escola, alguns professores, tipo, da área de exatas, via que eu realmente tinha esse problema com matemática e, por incrível que pareça, eu faço física hoje e isso é bem contraditório. O que eu vejo que as escolas deveriam mudar, ou deveria transformar, que é melhor, mais fácil do que mudar, é justamente isso, a percepção visual do jovem. Como eles enxergam a escola, a maneira que eles enxergam a escola e também a maneira da didática que eles passam para o aluno. A maioria dos professores é abrir o livro, falar e esperar que o aluno absorva aquilo ali. Só que, tipo, o que eu falo para você, eu tô entendendo o que eu tô falando, mas a maneira que você recebe, você é o receptor, já é outra maneira. Na época do meu ensino médio foi totalmente defasado. Eu entrei no primeiro ano do ensino médio, minha escola entrou em reforma. Nós tivemos que sair da escola e estudar em um sítio. Pra você ter uma noção, a gente colocava cadeiras embaixo de uma jaqueira, pé de jaca, e lá colocava o quadro na jaqueira e passava
aula. E olha que era em período integral, viu? Ia de manhã e voltava de 5h20 da Eu não tô tarde. com medo do período integral, não. Tô com medo da jaca cair. Não aí. E já aconteceu o caso de jaca cair na cabeça do aluno, entendeu? Assim, seria bom se Perigo. fosse uma maçã, né? Referência a Newton. Eu gosto. É, Mais Jaca. levinho também, É né? versão Que a jaca- brasileira. Exatamente. E quando terminou o primeiro ano e entrou o segundo ano, também foi no sítio. E lá foi que piorou. Além de ser num sítio, faltou professores de matemática, de química e de física. Na época, eu lecionei matemática e física e química. Agora vamos No entender segundo porque ano. ele é bom em matemática. Aí ele virou professor. Tem umas fotos minhas nas redes sociais da escola que era dando aula e eu fazia isso 0800, totalmente de graça. E o que eu mais via nos alunos, eu lecionando física, o que eu mais via nos alunos que eles gostavam de visualizar e depois eu explicar o que foi que aconteceu. Geralmente a gente estava estudando balanceamento químico, algumas reações químicas, eu levava bomba para a escola de sódio, de soda cáustica, que é o NaOH, e levava também vários experimentos, como aquela pasta de elefante, que é com potássio. Depois eu explicava no quadro o que foi que aconteceu, e a galera ficava, caraca. Inclusive, tem uma galerinha boa que até hoje me segue nas redes sociais por causa justamente disso, dessas aulas que eu dava. E eu descobri pouco tempo que tem um cara que eu dava aula de química para ele, e ele quer seguir o ramo de química porque ele se apaixonou pelo método que eu Caramba. expliquei. Entendeu? Você já fez aquele experimento do ovo entrar dentro da garrafa Isso aí é um inteiro? experimento de pressão atmosférica. Ele coloca uma lã de algodão dentro de uma garrafa, Exato. ele vai consumir o gás oxigênio que está dentro, vai liberar CO2, que é o gás carbônico, e como deu uma diferença de pressão, ele vai sugar o ovo para dentro da garrafa. E é o mesmo experimento aquele que é da vela. Coloca uma vela num prato com água, acende a vela, coloca o copo em cima. Ele vai consumir todo o CO2 de dentro e vai sugar água para dentro, até apagar a vela. E eu fazia isso também. Eu fui escoteiro 6 anos e teve uma época que eu tive que cuidar dos lobinhos, que os lobinhos é a galerinha menor dos escoteiros. E eu também percebi que eles gostam da visualização e depois da explicação. Bom, eu passei por várias fases da minha vida, por várias vezes, estou passando inclusive agora na universidade, que eu vejo que realmente a galera gosta da percepção visual. A galera gosta de ver. E depois, claro, tem a teoria, né? Tem o modo prático e depois tem a Que teoria. você conquista, né? Exato. Você conquista a pessoa Exato. quando ela vê e, nossa, eu Isso, quero tentar fazer, eu isso. quero Eu teria- entender o porquê, né? Pega acho que eu pela teria curiosidade. gostado, acho que eu teria gostado de química, Eu se fosse também Arthur dando fiz. aula, Eu viu? Eu também quero ter aula com Porque eu você, era Arthur. Eu até falei pra você, né, que eu queria, quando eu era pequena, eu via as estrelas, ficava, ai, quero ser Sim, astrônoma. Foi. Aham. Aí eu fui lá um dia, né, falar no centro lá do Rio. Aí falei, não, vou assistir uma palestra pra saber como é astronomia. Aí chegaram, não, você tem que saber muito sobre química e física. Aí eu, Não é bem não assim. é pra mim. Não é Aí bem se assim. fosse você professor, já teria o quê? É, Talvez pá. hoje eu ia trabalhar com finanças e astronomia ao mesmo tempo. E astronomia? Seria qual? Elon Musk. O empresário. E já Múltiplo. pegando, passando pra Ju, porque eu fiz duas perguntas nessa, né? Como o jovem, então, né, percebendo que muitas vezes vai ter que tomar a frente de algumas ações, né, e nem sempre vai ter essa oportunidade, ou infelizmente uma oportunidade que se foi criada, né, de ser um professor, e como que o jovem, então, ele pode maximizar essas oportunidades durante o período dele na escola? Uhum. Entendendo que nós temos celular, nós temos computador, ou quem não tem, né, como eles podem se adaptar ou conquistar essa oportunidade de se conectar? Nossa, Diogo, eu acho que é aí que entra exatamente o protagonismo jovem, da gente criar nossas próprias oportunidades dentro da escola. Estou falando mais do nível ensino médio, mas a gente se limita àquilo. Nossa profissão é estudante e é isso, eu vou para a escola, vou estudar e chego em casa e é isso. Mas na verdade não, essa acaba sendo uma das épocas da vida que a gente tem mais tempo livre, de uma forma ou outra. Claro que muitos estudantes ainda têm que conciliar o estudo com o trabalho, mas, ao mesmo tempo, é ali que a gente deve criar o nosso envolvimento social, de alguma forma, sabe? E foi assim, tipo, no segundo ano do ensino médio, que eu decidi, cara,
eu quero uma experiência de educação maior do que isso. E eu fui para a internet, fui ver, tipo, algum fórum, assim, de jovens que estavam se movimentando. Aí eu descobri um bocado de adolescente, assim, da minha idade, que já estava com ONG, com mais de 500 voluntários. E eu, caramba, como que uma pessoa da cidade conseguiu fazer isso? E eu vi que era muito possível. Além disso, também fóruns de estudar fora. Uma bolsa de estudo. Cara, eu não sabia que isso era possível para ensino médio. Todo mundo fala, sei lá, se você quiser fazer um mestrado quando já estiver mais velha, mas, poxa, eu vou ter que esperar todo esse tempo, sabe? Nunca soube que existiam essas bolsas de estudo. E foi na internet, nessas comunidades de pessoas dessa idade também, que eu descobri. E muitas outras oportunidades, como Olimpíadas, que nunca foram abordadas na minha escola. Minha escola era assim, você vai passar no vestibular e é isso. Não existia oportunidade, não existia essa oportunidade de você ser ativista, de você ser protagonista de educação. E nisso eu comecei a apresentar para os meus próprios professores, olha, aqui na aula de História, por que a gente não traz Olimpíada de História aqui, Olimpíada de História Brasileira? Por que a gente não organiza vários grupos e a gente se envolve? E nisso a escola toda se mobilizou, foi super bacana. Então essas coisas fora da escola que a gente pudesse envolver, mudaram totalmente o meu rumo. E essas eram as coisas que meus professores não eram cientes, sabe? Eu comecei a trazer, tá tendo um concurso de redação do Mercosul, olha que legal, por que a gente não participa? E várias outras coisas que foram despertando nos alunos esse interesse, assim, fora da sala de aula. E voltando àquilo que eu disse, você reconhecer o seu valor fora do ambiente da sala de aula, que existem tantas outras possibilidades e talvez aquele estilo ali não seja para você. E voltando aqui ao que o Arthur falou sobre esse incentivo visual, cara, isso eu acho que foi tipo uma coisa que mudou muito o rumo do jogo para mim. Porque, já sou desenhista, né? Desde criança gostei muito de desenhar. E na sala de aula, só ouvindo o professor falando não fazia sentido para mim. Não fazia nenhum sentido. Entrava por uma orelha e saía pela outra. E eu só ia entender a matéria quando eu chegava em casa e colocava para assistir no YouTube, num vídeo de 10 minutos que o professor falou em 3 horas, e numa forma super dinâmica, desenhada. E aquilo fez muito sentido para mim, cara. Eu percebi, cara, a gente precisa de mais conteúdo, sim. E isso incentivou muito essa minha criação do História e Arte. Porque eu vi um dia, numa aula de História, um videozinho de 5 minutos sobre Roma Antiga. E, gente, até hoje eu tenho na minha cabeça cada frame desse vídeo. Sério, aquilo me marcou muito, eu achei muito lindo, muito legal. Aí eu pensei, cara, por que só existe esse vídeo aí na internet em português? Por que a gente não tem mais? Aí eu comecei a fazer esses vídeos assim, tentando ser acessível aos jovens com a linguagem dos jovens, não uma linguagem de um professor que parou no tempo há 30 anos, sabe? A gente tem que se adaptar à linguagem do jovem e trazer esse incentivo visual, mostrar mapas, mostrar vídeos, mostrar fotos, principalmente quando a gente está falando de um assunto como esse, que tem tanta coisa visual assim para mostrar, tanto material, que na sala de aula acaba sendo ali só o storytelling, né? Só a historinha ali narrada, que alguns vão pegar, alguns já vão estar dormindo, porque, fala sério, são 8 horas da manhã, né? Você não pode obrigar um aluno a estar totalmente presente. Não, e pegando isso, Jô, eu vejo que, infelizmente, né, por mais que nós queremos aqui explanar que todo mundo está conectado, e é uma grande mentira, né? Eu já participei de uma pesquisa que 40% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Mas o que eu vejo dentro de vocês é o quê? É que quando nós enxergamos o problema, nós temos essa percepção, né? Como você falou, tem essa oportunidade. Você viu um problema e também trouxe... Nós temos a capacidade, como jovens, de trazer soluções. E trazer soluções para a prática, não só para a teoria. E é importante, né, nós que temos hoje oportunidade, acesso, se você vê um problema, você buscar solucionar, né? Finanças, astronomia, trazer essa parte de matemática, tomar o problema também para si. Porque se você tem a habilidade, você tem a capacidade, vai para frente. Tenta resolver, porque tem tantas pessoas que vão ser abençoadas e ajudadas pelo aquilo que você é, aquilo que você vai trazer. Então, eu vejo isso que hoje, como jovens, nós precisamos sim tomar a frente desses problemas. Não podemos deixar outras pessoas
abrirem os olhos, porque às vezes estão em outras realidades, tem outras histórias, né, Juliana? Com certeza. E nesse assunto eu queria só ler uma Manda, frasezinha que tem tudo a ver com isso, que numa dessas viagens, assim, estudando, eu li assim numa parede e eu pensei, caramba, que coisa linda. Que é quem tem o privilégio do conhecimento tem a responsabilidade de compartilhá-lo. Então, eu acho que isso se aplica a todo mundo aqui já, o que vocês estão fazendo. A gente tem esse privilégio. Como você disse, menos de 40% da população no Brasil tem acesso à internet. A gente que tem que tornar isso mais acessível. A gente que tem acesso a uma educação de qualidade tem o dever de levar isso para as massas. Então, acho que super se encaixa com o que você disse. Isso é muito ponto, né? Que eu acho que hoje, como a gente tem acesso a muita informação, parece que essas barreiras elas foram colocadas abaixo, né? Tem essa estigma de que não. Esses muros, né? Hoje você clica em qualquer lugar e você acha qualquer tipo de informação. Isso realmente é verdade. Mas a gente acaba esquecendo que existem bolhas, né? Você não pode pesquisar sobre aquilo que você não conhece. Então, se a gente está falando de realidades mais periféricas, com menor acesso, com mais dificuldade de recurso, como é que eu vou esperar, né, que aquele jovem ele busque, né, oportunidades que ele nem faz ideia que existe no mundo, né? Então, acho que o processo de aprendizagem, né, e por isso que não é só sobre o conhecimento tácito ali da coisa, ele também passa por você aprender a aprender, né, ver outras possibilidades para tocar o seu próprio processo de aprendizagem, aprender a pesquisar, aprender a buscar coisas que estão para além da sua bolha. Essa independência, né, Bia? Exatamente. Isso não é um processo também muito fácil. Então, o Brasil ele é muito complexo, né? Ele tem múltiplas realidades e dificuldades, mas ele também tem muita riqueza, né? Muita A complexidade, a diversidade, ela traz muita riqueza também. Então, isso precisa ser valorizado nesse processo. Eu tenho 3 perguntinhas para nós finalizarmos nosso papo e eu quero ouvir de cada um aí, tá bom? Então, começando pela Bia aqui, a pandemia, ela intensificou diversos problemas, né? Enquanto alguns não tinham um professor na sala de aula, outros nem têm sala de aula mais, né? Então, como, Bia, você acredita que hoje eu sei que é uma pergunta muito difícil de se responder, como você acredita que hoje nós podemos, acreditamos aí, esperamos voltar, superar alguns desses desafios que foram gerados pela pandemia? Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente entender o tamanho do problema, né? A gente parte do princípio de que há um problema, mas a gente não sabe quem foram essas pessoas afetadas, agora a gente tem mais pesquisas, né? Já tem um tempinho da pandemia, mas a gente precisa entender mais sobre a realidade dessas pessoas afetadas, a gente precisa entender mais onde elas estão mais nos interiores, né? São mais mulheres, são mais homens, são pessoas negras, são brancas, indígenas. Então, essa dificuldade, ela passa também por questões estruturais e ela performa, né? Ela se mostra de forma diferente. Então, não existe uma fórmula única. E é muito difícil, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, falei, mas que fórmula? É muito difícil, porque, nesse sentido, a educação ela é muito rica, né? Ela se adapta às necessidades e às questões daquele espaço. E o que você diria, então, para uma pessoa, um jovem hoje que saiu da escola? Olha, acho que o primeiro passo é você voltar a acreditar que é possível, né? Acho que no momento que a gente tá todo mundo tão desolado. E eu tô falando todo mundo, assim, as pessoas privilegiadas estão desoladas, né? Que dirá as pessoas que não têm esses recursos e não têm esses privilégios. Então, tá todo mundo numa fase, né, de um Brasil tão difícil, né, com tão pouca perspectiva. Saiu uma pesquisa há pouco tempo mostrando, né, que a nossa geração agora, de jovens entre, se eu não me engano, 15, 25 ou 29 anos, é a geração mais infeliz, com menos perspectiva de futuro, com menos perspectiva de possibilidade de mercado de trabalho. Então, se a gente se coloca nesse espaço, né, parece que nada faz sentido, né? Você não vai querer trabalhar, você não vai querer estudar, parece que não tem esforço que faça com que você chegue lá. E acho que é isso que a gente tem que derrubar de cara, né? Mostrar que não. Tá difícil sim, muito mais para uns do que para outros, mas que
é possível, né? De que é possível a gente junto fazer isso acontecer. Sim. Então, acho que no momento em que o país está tão dividido, né, a gente tem que buscar essa união. Por quê? Porque a base do país, que é a juventude, né, o futuro, todas as perspectivas positivas que a gente tem dessa juventude está ficando de lado em prol de várias outras questões. Então, essa união é muito importante, mostrar que é possível é importante. E por isso que eventos como esse, tantos outros que estão acontecendo, né, com jovens como a gente, eu me incluo aqui como jovem também, tantos outros que têm despontado no Brasil. Eu sei que às vezes é difícil a gente mostrar um jovem, né, outro jovem, parece uma coisa muito meritocrática, e não é esse o ponto. Mas Muito heroísmo, né? não é, a gente não está aqui como herói, né? Mas a gente está aqui como uma representatividade que é importante, porque a gente mostra que é possível. Total. E às vezes é só isso que você precisa para se agarrar e falar, cara, é esse lugar que eu vou chegar, sabe? Então, eu acredito que é esse mix, né? De você entender melhor da realidade, você ter escutativa, de você se aproximar das pessoas, buscar essa união. E cada representante dos seus espaços, por mais pesado às vezes que isso seja, acaba abrindo possibilidades que a gente nem imagina para uma galerona, né? Como o seu aluno, que foi estudar química, né? Ó, Porque ele viu você como professor. Você já jogou a bola pra ele. Educar, por exemplo, é perfeito. Jogou a bola pra ele, então vamos contigo, Arthur. Se espreguiça aí, levanta que tem coisa boa pra você, né? Não estamos aqui no pé de jaca, mas a coisa tá boa. Então, ó, Arthur, responde aí pra nós rapidinho. Se você pudesse criar um projeto hoje pra solucionar o problema da pandemia, da evasão escolar, desse lado educacional, né? Você como um professor, né? Porque você já foi um professor. E você é hoje, né? Tem lives, tem um monte de coisa. Dá uma palhinha pra nós. Que projeto que você criaria? Pensa grande, hein? No caso, seria um projeto por causa da pandemia. Solucionar essa parte educacional, né? Que a pandemia trouxe mais latente, né? De uma forma mais latente. Ok, como você mesmo mencionou, falou que 40% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Se torna um pouco difícil e inviável a educação abraçar todo o país na questão pandêmica. Porém, ainda existe alguns projetos relacionados a isso, que inclusive está tendo até agora, que é o Starlink, que eu indico até vocês a pesquisarem, que é sobre um Elon Musk. Ele envolve até astronomia. Ele está colocando, se você olhar para o céu noturno, você vai ver vários pontinhos no céu, e esses pontinhos, eles são satélites que estão conectados uns aos outros, e ele vai tentar mandar internet para o mundo inteiro. Oh. Isso entra parte também da globalização, na verdade. Um projeto que eu, como professor, eu vou dizer como no olhar de professor, eu tentaria disponibilizar para cada aluno, como eu posso falar, de uma maneira didática, sem precisar de... Se torna um pouco difícil. Não joga aquilo que você quiser, rapaz. Manda. Vamos lá. Que aqui você tem Aqui, seu ó, Elon tá pra Musk. cima. Talvez aí. Eu tava formulando a resposta para essa pergunta que você fez para ela. Você fez outra pergunta para mim. Mas vai. Você é inteligente, manda aí pra nós. O que você acha? Então, pelo que eu entendi, a internet seria a solução. Que você traria o acesso a ela pra... Por mais que, tipo, é impermeável. Nunca iremos conseguir disponibilizar 100% de internet para todo o país. Sempre vai existir alguma Locais. minoria que não vai ter acesso à internet. Isso é um problema grave do Brasil, um problema grave mesmo. E um projeto que eu faria é disponibilizar para cada aluno de uma rede ou pública de ensino ou privada, como ela mesma falou, eu citaria até o projeto dela, que é o História Arte, não é isso? E eu tentaria, de alguma maneira, disponibilizar isso para cada aluno sem precisar de que ele saia de casa, receber, de alguma maneira, na sua casa, essa maneira didática de ensino. Também tinha a parte do aluno que já não estava presente na aula, só de corpo presente, mas a alma estava em outro lugar e a consciência também, que no caso o aluno tem dislexia ou descalculia. É bastante difícil para um aluno que tem dificuldade em matemática sentar e assistir uma aula online de matemática.
é difícil. É bastante difícil. A realidade do papel e caneta na mão é totalmente outra. Show. Só a última pergunta, então, para você, rapidinho. Se você pudesse dar um recado, então, Ju, e aí já depois vocês já traz uma consideração final, tá bom, Ju? E vocês também tragam umas palavras finais, mas se você pudesse dar um recado para um jovem com potencial e desafios que você teve, o que você diria? Essa é uma pergunta muito difícil, mas eu acredito que seja o protagonista da sua própria educação, mesmo que a sua escola não tenha os recursos ali para te apoiar. Existem pessoas, existem projetos aí no mundo afora que vão reconhecer o seu valor, vão reconhecer o que você tem para contribuir para a sua comunidade, para o Brasil. Então, não desista por causa do ambiente que você está. E se você tem acesso à internet, pesquise outras formas de se envolver. Pesquise como você vai iniciar o seu objetivo, o seu sonho. E se contatar com pessoas que vão te ajudar a alcançar esse objetivo. Então, por mais que os meios te limitem, existem pessoas incríveis que estão ali com uma boa vontade de te ajudar. Exatamente. Show. Então, vamos lá, Bia. Traz para Nossa. nós. Uma coisa que a Ju trouxe, né, que eu acho muito importante, é esse olhar da história, né? A partir do momento que você se conecta com a sua história, as coisas começam a fazer muito mais sentido. Eu me formei em administração, trabalho com finanças, mas eu fui fazer pós em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Que incrível! E sempre me perguntam por que você foi ter a história. Porque enquanto uma mulher negra no Brasil, eu não me via nesses espaços, né? Eu não me via nesses espaços de protagonismo. Eu não me via dentro do mercado financeiro, desse mundo das finanças, outras meninas, mulheres como eu eram pouquíssimas. E eu também não me via nos livros de história, era como se eu não tivesse ali, né? Então, eu fui buscar essa história, né? Eu fui buscar na história da minha família, eu fui buscar na minha ancestralidade, eu fui buscar outras fontes para conseguir me reconhecer nesse espaço, entender quem eu sou hoje para, a partir disso, construir o futuro que eu quero, né? Estando nos lugares que eu mereço estar, que eu quero estar. Então, eu acho que essa seria a primeira dica, né? Busca a sua história. Entenda de onde você veio, porque assim você vai conseguir se reconhecer no espaço que você está e vai encontrar o que você quer mudar, né? E a partir disso vai construir o seu próprio caminho. Então. E o último ponto, eu sei que a gente está no finalzinho, mas o Arthur trouxe uma coisa muito importante também na fala dele, que é sobre estar com pessoas melhores do que você, né? E para isso a gente não precisa de internet, a gente não precisa de grandes acessos. A gente só precisa estar sempre conectado com pessoas que você enxerga que têm visões diferentes, que têm outras perspectivas, né? E isso faz com que a gente acaba sendo a média das pessoas que a gente convive, né? Então, busque estar sempre com pessoas melhores, com pessoas com outras perspectivas, com histórias diferentes, porque a gente aprende com essas diferenças. Verdade. E isso vai fazer com que você evolua em todos os sentidos, assim. E vai lá, Arthur, solta para nós rapidinho, hein? Bom, como a Bia falou, nos conhecermos. Bom, eu vim do Nordeste, cara, e pra mim isso é uma grande representatividade, é um orgulho muito grande. Porque eu cheguei a ter acesso à internet faz pouco tempo. Pouco tempo que eu falo é 3, 4 anos. E quando eu tive acesso à internet, eu percebi a gama de coisas e a gama de oportunidades que eu poderia ter. Eu nunca paguei cursinho para estudo. Nunca, como eu posso falar, nunca paguei apostila de estudo, foi tudo catado da internet. Na época, eu ainda peguei uma bicicleta, rodei na minha cidade, nas bibliotecas, e falando que eu queria estudar, que eu queria passar no Enem. Algumas bibliotecas me deram alguns livros, que não podia fazer isso, mas deram alguns livros. Outros eu busquei fontes dentro da internet, rodei, achei algumas apostilas, estudei, consegui me ingressar na universidade. E uma dica que eu dou também, mais uma dica pra galerinha, é não se basear em outras, como eu posso falar, em grandes pessoas que você consegue absorver de outras pessoas algum exemplo, mas você seja seu exemplo principal, você se tornar um exemplo. Eu sou a pessoa que eu queria ser. Entendeu? Eu nunca tinha pensado que há 5 anos atrás eu queria ser eu agora, entendeu? Eu não daria nada para ser outra pessoa. Eu quero ser eu. Eu me represento. Sensacional. E pra mim
é uma grande oportunidade estar aqui presente hoje. E também uma coisa que eu sempre falo é, tipo, nunca perder as oportunidades. Não deixar escapar nenhuma. Sensacional o nosso papo, turma. Muito obrigado. Já que você está nos assistindo hoje, por favor, deixa seu like, deixa seus comentários, sigam essa galera nas redes sociais, tá bom? E, principalmente, né, eu quero agradecer à Fundação Telefônica, em nome da Fundação Telefônica Vivo, tá bom? Esses talentos que estão aqui, Arthur, Bia, Juliana, que nos fizeram companhia, né? E, poxa, quero agradecer você também que nos acompanhou hoje. E, é claro, fiquem ligados que vamos ter daqui a pouco a Kimani, nossa próxima convidada para falar aqui. Ela vai estar fazendo um slam daqui a pouquinho. Oi, gente, sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Quem sou eu aqui? Quem é essa menina, gente? Eu sou poeta Kimani. Para mim é uma honra, um privilégio sair lá da Zona Sul de São Paulo para poder estar aqui no evento Enlighted. Estou muito bilíngue hoje, gente. Muito obrigada pelo convite, Fundação Telefônica Vivo. E é um prazer trazer um pouco da poética dos slams aqui para este evento maravilhoso internacional. E aí, explicando para vocês, né, mas Kimani, o que é slam? É religião? Gente, calma, vamos lá. Poetry Slam é a batalha de poesia que a gente fala de tudo. A gente fala de amor, a gente fala de militância, a gente fala de questões sociais que são importantes de serem ditas, a gente traz reflexão para as comunidades, a gente fala de gênero, a gente fala de raça. Então, sintam-se convidados a poder saborear um pouquinho do que é o slam brasileiro e internacional. Tive a oportunidade de participar do campeonato lá na França. Então, se tiver francês aí também, olá, nice to meet you. E se sintam convidados, né? O slam não é uma possibilidade de dividir ou de separar ninguém. É um convite para que as pessoas possam se sentir um pouco mais conectadas com o outro. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Então, para mim é uma alegria muito grande, da Zona Sul para o mundo. Muito obrigada, Event Enlighted. E é isso, espero que vocês gostem. Aê, Enlighted. Na real, escola tem mais grade que sistema prisional, mal cresce a lógica equacional na mente. Escola esmola a geração que cheira a cola. Escola vexatória para eles preta é tudo nóia, apoia a progressão continuada. Fita ultrapassada e o busão passou na hora errada. É que educação nesse país não vale nada. Pedagogia do oprimido, o professor está deprimido e o aluno? Reprimido, e o estado da responsa absolvido, a corja lava a mão e exala veneno a todo tempo, e nós serve de fantoche, é pique passatempo, sem cabimento, os professores sofrem surto, NSS, afastamento, o medo bate a porta do professor, e ele nem sabia que a ameaça estava incluso no contrato do trabalhador. Aí, eu quero ver qual a fórmula da Bhaskara e da hipotenusa, eu vou informar. Professor versus aluno tão prestes a se matarem. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, inho, pinho. Maldito pinho para inglês ver, Rafa Baraga que rodou, mas bem podia ser você. Essas foram algumas das poesias que eu cheguei no campeonato nacional, na final do campeonato nacional de slam aqui do Brasil. Consegui levar para casa o Slam BR. Representei o país na La Coupe du Monde, lá na França. Infelizmente, eu não consegui ir pessoalmente, foi tudo à distância. E eu acho extremamente importante trazer nessas poesias e pautar questões que são muito básicas. A nossa humanidade não é mais uma coisa negociável. E é isso que eu quero deixar claro nessa poesia. Obrigada, Event Enlighted, por ter me convidado. Muito obrigada pelo espaço de troca, de fala e de existência. Eu sou poeta Kimani e quero convidar o Condzilla para dar continuidade neste evento tão potente. Obrigada.
É isso aí, galera. E depois desse slam da talentosíssima Kimani, queria agradecer e te parabenizar. Muito obrigado aí por essa mensagem, né? A gente que ano que vem celebra 100 anos aí de arte moderna. Isso faz parte da arte e, inclusive, entregar essas mensagens nesse momento agora é super importante. Valeu, Kimani, é nóis, estamos juntos. Obrigado, hein? Bom, estamos aqui no Enlighted, da Fundação Telefônica Vivo, e eu quero bater um papo com vocês, falar um pouco sobre educação, falar um pouco sobre a minha vida, falar um pouco sobre a história de um moleque da Baixada Santista, litoral de São Paulo, e como a educação transformou a minha vida. Queria agradecer aí a oportunidade de bater esse papo, eu gosto muito, é uma coisa que tem me engajado, eu tenho sido provocado para falar sobre educação e eu estou aceitando essas provocações aí. Eu acredito que a gente tem muito para contribuir, assim como a gente contribuiu na cultura de periferia aí por todo o Brasil. Eu vou contar a minha história aqui, mas acho que a gente também pode contribuir aí na educação, que é a principal ferramenta para a gente transformar o nosso país. Bom, eu sou do Guarujá, litoral de São Paulo, de uma família de professoras. A minha mãe era uma professora de educação infantil da prefeitura do Guarujá e todas as minhas tias também, né? Minha mãe era a irmã mais velha, seguiram os passos dela. Eu tive uma oportunidade de ser criado por uma mulher guerreira, batalhadora, visionária, que quando ela tinha oportunidade de dar aula particular, dar aula numa escola particular, eu e meu irmão, a gente estudou como bolsista por alguns anos nessa escola. Então, hoje eu consigo enxergar esse valor, esse sacrifício da minha mãe para a gente conseguir ter essa educação de qualidade. Educação essa que, na verdade, todo mundo deveria ter, né? Todo mundo deveria ter uma educação de qualidade. Bom, tem um fato muito importante que marcou a minha vida durante esse momento aí de educação, né? Eu falei para minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, que eu queria muito estudar numa escola de computação gráfica aqui de São Paulo, chamada Melier, e eu falei para ela que assim que eu tivesse a primeira oportunidade, eu ia estudar nessa escola. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, como que essa oportunidade surgiu na minha vida, e agora eu começo falando da trajetória do Condzilla como pessoa física, como se transformou no Condzilla Companhia e como a educação faz parte disso. A ideia toda era trabalhar com publicidade ou trabalhar com música. Eram dois sonhos que eu tinha, sonhos esses que eu achava que na música ia ser muito mais difícil. E também achei que trabalhar com audiovisual, por não ter tido nenhuma câmera, aquela fotográfica de 12 poses, descartável, cara, como que eu vou conseguir fazer isso? Minha mãe me deu um computador quando eu tinha 9 anos de idade, um Itautec, e eu peguei esse computador e estudei muito em cima dele. Eu lembro que quando os meus amigos iam para a praia, né, eu sou do litoral, e aí meus amigos iam para a praia, eu ficava em casa. Quando a minha mãe tinha recurso para pagar a internet, eu ficava baixando uma porrada de videoclipe musical, em especial videoclipe americano, porque eu gostava muito dessa cultura. Eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente para passar numa grande universidade, seja pública ou como bolsista numa privada. Eu pensei, caramba, cara, eu preciso arrumar um jeito de dar uma condição de vida melhor para mim e para minha família. Eu acredito que através da música eu vou conseguir fazer isso. Através do hip hop eu vou conseguir fazer isso. Então eu comecei cantando rap, graças a Deus deu errado. Talvez tivesse dado certo, eu não estaria aqui. Ou estaria aqui falando de um outro assunto. Mas eu fico feliz por ter dado errado esse passo na minha vida, porque enxergando por outros olhos, não é que deu errado. Ele me deu bagagem para eu construir uma história chamada Condzilla, que hoje é uma companhia. Hoje eu consigo somar, contribuir na vida dos talentos que eu agencio ou que eu trabalho em parceria. Pensei, bom, acho que eu vou conseguir dar essa vida para minha família cantando rap. Não consegui cantando rap. Pensei, caramba, acho que eu vou fazer isso produzindo batidas. Vou ser um produtor musical. E aí eu enxerguei que eu não tinha estudado música, não conseguia fazer um acorde musical, e aí eu comecei aquela
caramba, eu acho que não faz sentido, eu sou um apertador de botão. Se eu não estudei música, eu não sou um produtor musical, eu sou um apertador de botão. E aí eu falei para minha mãe, a frase que eu falei logo no começo aqui, assim que eu tiver a primeira oportunidade, eu quero estudar computação gráfica nessa escola. Pedi ajuda para minha mãe, ela me falou que ia ajudar, só que eu sabia que ela não tinha condições. Pedi ajuda para meu pai foi super claro, transparente ali, ele falou bem direto, filho, infelizmente eu gostaria muito, mas eu não consigo, não tenho recurso para isso. Eu falei, tudo bem então, vamos nessa, vou arrumar um jeito de estudar nessa escola que eu queria tanto. Até que um dia, em junho de 2008, eu perdi a minha mãe faleceu, ela teve um aneurisma cerebral, só que ela tinha, como eu falei antes, ela é uma mulher negra, de favela, mãe solo, criando 2 filhos. Ela foi uma mulher visionária e ela separou um recurso, ela preparou o nosso futuro. Então, eu e meu irmão pegamos o fundo de garantia dela, que ela era funcionária pública, e também ela tinha feito 2 seguros de vida. Nós pegamos esse recurso e investimos nos estudos. E aí começa a Condzilla. E aí eu vim para São Paulo para estudar computação gráfica, uma coisa que também era um sonho, mas um sonho muito distante. Eu achava que eu não ia conseguir ter recurso para isso, apesar de estar naquela batalha ali. O primeiro recurso que eu consegui foi com a perda da minha mãe. Vim para São Paulo estudar. Quando chegou, o curso era um curso de 1 ano mais ou menos, onde 6 meses você ficava estudando, fazendo exercícios e sendo avaliado, e os outros 6 meses você produzia um curta-metragem. O nome do curso era Do Zero ao Curta em 1 ano, numa escola de cinema chamada Méliès, que hoje é uma faculdade de cinema e computação gráfica. E aí quando chegou na metade do curso, eu pensei, pô, tem aquela semana, né, a semana para virada de semestre, onde você começa a aprender e ouvir palestras e entender as especializações. E aí eu olhei a computação, composição de efeitos visuais. Eu falei, cara, eu estudei 3D, achando que era composição de efeitos visuais, só que agora eu vi que eu quero composição de efeitos visuais e não 3D. Caramba, acho que eu estudei o curso errado. Preciso fazer mais um curso, que era de composição de efeitos visuais. E aí eu fiz os 2 cursos simultâneos. Os professores falaram que ia ser meio impossível conduzir os 2 cursos simultâneos, porque era bem puxado. E eu consegui realizar o TCC e entregar meu TCC. Nesse período, eu volto a cantar rap, que também era um dos meus sonhos. E eu tinha estudado um pouco, mas tiveram algumas disciplinas que eu não me dediquei. Não me dediquei porque naquele momento eu já tinha decidido trabalhar com computação gráfica. E aí, em 2 disciplinas, ou eu faltava nas aulas, ou então eu ia e dormia na aula. Quais eram essas disciplinas? Direção de cena e direção de fotografia. Que hoje é o core business da Condzilla. E aí quando chegou no final do curso, eu lembrei do sacrifício que foi eu conseguir estudar, qual foi o caminho, né, que me levou até aquele estudo. Foi a perda da minha mãe, o recurso que ela deixou. E pensei, caramba, não me dediquei nessas 2 matérias. Eu preciso recuperar esse tempo perdido. E aí chamei os donos da escola, perguntei para eles, cara, como é que eu volto atrás, tento recuperar esse tempo perdido e estudo fotografia? Tem um cara chamado Alziro Barbosa, ele é um cara fera, fez mestrado de fotografia na Rússia, ele tem uma metodologia de ensino de fotografia muito bacana, acho que você deveria fazer o curso com ele. E aí eu fui, fiz o curso com esse cara, fiz um curso só, não sabia nada do que ele estava falando, não entendia nada do que ele estava falando, mas eu tomava nota de todas as coisas que ele falava. Então, se ele espirrava, eu escrevia atim no caderno. E depois eu ficava estudando todo aquele conhecimento que ele tinha passado num curso de 1 semana. Comprei uma câmera chamada Canon 5D, uma câmera muito revolucionária no mercado. Fiquei experimentando muito. E tem uma coisa muito curiosa que eu gosto de sinalizar nessa trajetória de estudo. Como eu não tinha me dedicado nessas disciplinas no meu primeiro curso, no segundo eu não sabia quase nada do que o professor estava falando, eu fiquei experimentando fotografia e direção por 1 ano, mais ou menos, e depois eu fiz
o mesmo curso para matar as dúvidas ali daquela coisa que eu tinha acabado de me encontrar e de me apaixonar. Então, eu acredito que a educação é muito importante, é fundamental para isso. Eu acho que uma das coisas que me ajudou a chegar nesse lugar, eu recebi uma pensão de morte da minha mãe, uma pensão do governo. Então, por todo o período onde eu estava recebendo essa pensão ela durava até os meus 21 anos, eu estudei, eu fiz curso, inclusive eu fiz o mesmo curso mais de uma vez, algumas vezes. Fiz o curso de correção de cor algumas vezes, fiz 2 cursos de fotografia 2 vezes, ou seja, 4 no total. Então eu fiquei muito insistindo naquela ferramenta ali que eu achava que ia ser importante para a minha vida, e hoje é um dos principais negócios, né, a porta de entrada da Condzilla. Bom, a partir disso, a gente construiu uma produtora audiovisual. Essa produtora audiovisual, e aí é onde eu falo que eu me encontrei também em diversos lugares, porque hoje eu continuo vivendo do meu sonho desde os meus 11 anos de idade. A diferença é que eu achava que ia ser eu como cantor, depois eu achava que ia ser eu como produtor musical. Na verdade, sou eu como produtor audiovisual, uma gravadora, uma distribuidora dessas canções. Hoje eu vivo de música. O sonho sempre foi viver de música. E eu acredito que os 3 pilares que sustentam a Condzilla são 3 universos, são 3 indústrias totalmente distintas uma da outra, que ao mesmo tempo que elas conversam, elas têm as suas particularidades, elas têm os seus direitos, as suas praxes separadas, que são música, audiovisual e publicidade. Se não fosse a internet, se não fosse o YouTube, eu não sei o que seria de mim. Fatalmente eu não ia estar desempregado, ia arrumar alguma coisa para fazer. Hoje a galera tem falado uma palavra muito bonita, que é o empreendedorismo, só que o meu querido amigo Celso Ataíde, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, assim, que hoje falam empreendedorismo, mas na favela todo mundo sempre foi empreendedor, e a gente falava que tinha que ir pro corre, tinha que resolver os problemas. Hoje arrumaram um nome para isso aí que é empreendedorismo, que é uma coisa muito sedutora, inclusive. As pessoas têm publicado, veiculado aí que são grandes empreendedores. Eu acho que isso é muito sedutor, mas no final do dia, para a gente que é de quebrada, de periferia, empreender nada mais é do que você não ter recurso, não ter oportunidade, você tem que construir, ter que cavar a sua oportunidade ali. Então isso é uma coisa que já é natural da gente que é de quebrada. Fizemos a produtora Condzilla. Essa produtora cresceu muito, cresceu a ponto de se tornar um canal no YouTube, canal esse que hoje tem 65 milhões de inscritos, é o 3º maior canal de música do mundo hoje, nós já chegamos a ocupar o 1º lugar no mundo. Nós temos uma audiência aí de 35 bilhões de visualizações, é isso aí, não me confundi não, bilhões e não milhões, bilhões de visualizações. O último número divulgado é que o YouTube tem 120 milhões de usuários únicos na plataforma aqui dentro do nosso território Brasil, e a nossa audiência é de 123 milhões de usuários únicos consumindo conteúdo dentro do nosso canal. Poxa, mas como que tem 123 milhões, sendo que no Brasil tem 120? Aproximadamente 19% da nossa audiência vem de fora do Brasil. 54% da nossa audiência é construída por mulheres. Olha que caso interessante, olha que coisa bem legal. Olha como mudar o discurso das músicas mudou a característica, mudou o perfil das pessoas que consomem funk, né? Que por muito tempo teve um discurso muito machista, muito misógino, mas eu acredito que está sendo construído um trabalho de fortalecimento aí, desse lugar das mulheres, né? Das mulheres serem a protagonista, terem voz para falar e ser quem elas querem ser, não o que a sociedade vem imprimindo, impondo durante alguns séculos. Canal
Condzilla. Uma vez eu fui no evento do YouTube e aí eu falei, cara, putz, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não faz muito sentido esses cursos, esses workshops, essas apresentações. Cara, eu acho que eu não sou um youtuber. Até aquele momento eu achava que eu era. Falei, cara, isso não conecta comigo. Tudo bem, mas se eu não sou um youtuber, o que eu sou? Eu acho que eu sou um comunicador. Pô, se eu sou um comunicador, eu estou comunicando o quê? Até aquele momento eu estava comunicando música. Com uma audiência muito grande, com uma responsabilidade muito grande. E aí, eu fui começar a entender o tamanho da responsabilidade que eu tinha com essa audiência que eu estava gerando com o entretenimento. Então, nós tomamos uma decisão em 2016, após a canção Baile de Favela, do MC João, que inclusive essa música foi até tema da nossa medalhista nas Olimpíadas, muito legal, foi muito importante, acho que tanto para ela quanto para nós do movimento funk. O MC João, ele foi na Fátima Bernardes e ela falou o seguinte para ele, cara, parabéns por essa música, sua música é muito legal e tal. Só que você não tivesse falado aquela palavrinha, talvez sua música é muito mais longe. A gente ficou pensando, cara, será que uma música vai bombar mais do que a Baile de Favela, do MC João? Aquela música tinha sido um sucesso, tinha batido 100 milhões de visualizações em um mês. Nunca um videoclipe de funk tinha batido esses números. E a gente se propôs a um desafio muito importante, que foi tirar o palavrão das músicas, tirar mulheres de calcinha, sutiã, dos videoclipes, e parar de filmar videoclipe com arma, mostrando ali o que é a realidade da favela, o que é a opressão do Estado, da polícia. E a partir desse momento, muitas pessoas começaram a me criticar, falaram, cara, você vai afundar o movimento desse jeito, porque não vai ter mais audiência nos conteúdos. Eu falei, cara, mas a gente precisa fazer isso, é importante a gente fazer isso. Nesse momento, o nosso canal tinha 6 milhões de inscritos. A partir dessa decisão, em menos de um ano, o nosso canal pulou de 6 para 22 milhões de inscritos. Isso foi muito importante. Isso fez com que o funk rompesse a bolha da periferia e começasse a alcançar lares que tinham preconceito com esse segmento, com esse gênero. Naturalmente, eu consegui construir concorrentes para o meu próprio negócio, pois eu não tinha esses concorrentes. E esses concorrentes montaram canais no YouTube para veicular esses conteúdos que eu já tinha tomado a decisão de não veicular, não produzir e não veicular mais. Mas esses outros canais também performam super bem, porque existe um consumo para esse tipo de conteúdo. E aí, entendendo que eu não era um youtuber, e eu estava falando apenas do vertical música, pensei, cara, se eu estou comunicando com essa turma, se eu estou falando de música, está faltando algumas outras... tem mais lugar na prateleira para eu ocupar, eu estou ocupando só música. E eu recebi uma proposta de um grande amigo para a gente expandir o modelo de negócio para a Condzilla. Então, eram duas propostas. Ou a gente expande na horizontal e aplica o mesmo modelo de negócio da Condzilla para outros gêneros musicais, ou a gente expande na vertical e entende quem é esse público, essa audiência, ou como a galera tem falado aí no meu corporativo, essa comunidade que consome os nossos conteúdos e produz outros tipos de conteúdos para essa turma. E aí a gente falou, cara, a gente já domina esse universo aqui, porque a gente tem lugar de fala, a gente vem da mesma origem que a nossa audiência, que é a nossa comunidade. Então vamos expandir na vertical. E aí criamos um canal chamado Portal Condzilla. Um canal de comportamento do jovem de favela. E quando eu falo jovem, são todas as pessoas que se acham jovens. Uma pessoa de 65 anos é um jovem, mas ele é jovem há mais tempo do que os outros jovens. Ou qualquer pessoa de periferia também. E periferia tanto aquela pessoa que tem a origem, mas já deu uma sofisticada, que não se conecta tanto com aquela origem, procura outros caminhos, mas como também da classe B, da classe A, que gosta
do que a indústria chama de cultura urbana. Então eu acredito que a Condzilla tem esse papel de fazer esse meio de campo entre esses dois universos. E aí construímos esse canal chamado Portal Condzilla, e a estratégia foi: vamos lançar o primeiro conteúdo de comportamento quando o canal bater 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo. Então, o nosso canal foi o primeiro canal na América Latina a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo. E hoje a gente veicula bastante coisa. Estamos construindo uma parceria muito grande, tanto com o Estado quanto com os grandes anunciantes. Falamos de diversos temas nesse canal, como moda, saúde, empreendedorismo, educação sexual, educação financeira. E aí teve um vídeo muito curioso de uma menina muito talentosa, eu gosto muito dela, chamada Fran Ferreira. Uma menina toda tatuada, com aquele estereótipo bem quebrada de São Paulo, falando aquele vocabulário bem São Paulo, da periferia de São Paulo. E aí o pessoal da Unicef assistiu esse conteúdo e nos chamou para fazer uma parceria. Você está comunicando com a juventude e precisamos falar essa linguagem que você já domina. Gostaríamos de fazer conteúdos com vocês. E preparamos uma série de conteúdos junto com a Unicef durante esse período de pandemia. Uma outra coisa, um outro parceiro, um outro projeto que a gente também fez pelo mesmo conteúdo, esse conteúdo da Fran Ferreira, procurem por favor, Fran Ferreira, Portal Condzilla, Por que Estudar? Foi o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Ele nos conectou para um projeto muito desafiador, muito importante, muito fundamental, que é, no momento da pandemia, a gente conseguir 3 coisas. Primeira coisa, a adesão no novo formato de ensino à distância. Então, no estado de São Paulo, até aquele momento, tinham 3,5 milhões de alunos na rede pública, mas apenas 1 milhão de alunos tinham feito download do aplicativo. Aplicativo esse que tem um convênio, né, com todas as operadoras de telefonia para não consumir os dados assistindo às aulas. Mas os alunos não tinham feito o download do aplicativo. Então, o nosso trabalho foi de, primeiro, adesão, fazer com que toda essa turma fizesse o download desse programa, desse software, desse novo formato. Segundo, engajamento. Então, os jovens não basta apenas fazer o download, tem que assistir a aula. Em terceiro lugar, eu falei 3, mas são 4, na verdade. Terceiro lugar, o respeito ali naquele ambiente, porque uma coisa é você estar na aula, presente na aula, prestando atenção e engajando, e a outra coisa é você estar engajando com uma conversa paralela. Então, essa juventude, a molecada, a garotada é muito criativa, né? Então a garotada começou a entender como é que pulava ali os filtros que eram colocados, né, para aquela combinação de caracteres. Então, quando alguém colocasse alguma palavra, aquele filtro do software já eliminava aquela palavra e não ia para o chat. Só que a molecada ligeira entendeu como é que burlava isso e começou a sacanear um outro ali com emojis, com outras combinações de caracteres. Então, teve esse trabalho também, dessa responsabilidade de botar na cabeça da garotada aí a importância do respeito que tem que ter naquele ambiente de trabalho, de estudo. E, por último, que é a evasão. A gente vai continuar nesse formato híbrido, meio virtual, meio presencial? Essa é uma questão que a gente provocou para a secretaria. E, naturalmente, eles avançaram nesse sentido também, né? Porque tudo é uma construção. E nós plugamos a iniciativa privada para isso também. Então, graças ao bom relacionamento que a gente tem com toda a indústria, diante do recurso que a gente tinha disponível, a gente queria muito
fazer um projeto com a Secretaria de Educação, principalmente por esse momento, né, como que a gente contribui, como que a gente usa as ferramentas que a gente tem de comunicação para somar no campo educacional, social, enfim. Então, plugamos um parceiro chamado TikTok. Inicialmente, a gente queria que eles sinalizassem quem eram os principais talentos que comunicavam, que engajavam com esse tema, com esse assunto, dentro da nossa praça, já que era um projeto do governo do estado, né? Então, naturalmente, não fazia sentido talentos de outras praças. E, para nossa alegria, para nossa surpresa, o TikTok também conseguiu somar e financiar um pedaço desse projeto. Então, o papel da Condzilla não foi apenas plugar um parceiro de tecnologia para nos ajudar a fazer a curadoria desses talentos que vão comunicar com essa turma aí, mas também apoiaram financeiramente esse projeto. Olhando para o todo da Condzilla, eu acredito muito que a educação foi fundamental e continua sendo fundamental. No final do ano passado, do ano retrasado, eu comecei um MBA para conseguir lidar com diversos perfis ali de profissionais dentro da Condzilla. Então, eu tenho colaboradores que fizeram especialização em Harvard e eu também tenho colaboradores que estudaram até o ensino médio. Como que eu lido com toda essa turma, né? Todo mundo tem o seu jeito de pensar, a sua verdade, mas apesar de todo mundo trabalhar num ambiente colaborativo, cada um tem ali o feeling, né, o sentimento de como deve conduzir aquelas coisas. E eu, como gestor dessa companhia, desse projeto, dessa plataforma, eu acredito que a Condzilla hoje é uma plataforma de comunicação. Como que eu lido com toda essa turma, né? E plataforma de comunicação porque eu acredito que hoje a gente construi um ecossistema que começa no audiovisual como fornecedor para a música. Hoje a gente faz projetos para diversos anunciantes, inclusive a gente tem um case muito legal, muito importante com a Vivo, que a gente fez uma canção do MC Kevinho na Copa do Mundo. Foi um videoclipe muito legal, foi muito importante para a gente, porque a gente precisava colocar em prática esse nosso raciocínio de plugar um anunciante dentro do universo musical. Eu acredito que a gente tem feito isso de uma maneira bem assertiva e tem trazido resultado para os nossos parceiros, porque no final do dia, artisticamente, os talentos começam a ficar muito exigentes e a conta começa a não fechar. E eu acredito que é uma ótima oportunidade para os anunciantes se conectarem com aquela comunidade construída de maneira orgânica por um talento musical, ou um talento de humor, ou um talento beauty, ou um talento que fala de qualquer assunto. Eu acho que é uma baita oportunidade que as companhias têm de se conectar, né, com essa comunidade. Eu acredito que a educação é a principal ferramenta para a gente conseguir transformar o nosso país, a gente conseguir se capacitar, estar qualificado para o mercado de trabalho e, naturalmente, isso vai conseguir com que a gente dê um conforto para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, eu faço um apelo aqui para todo mundo que é de quebrada, para todo mundo que é de periferia. Eu acredito que essa história, os feedbacks que eu tenho, que é uma história inspiradora e eu gostaria de reforçar não apenas a parte do empreendedorismo, mas o quão importante a educação foi fundamental na minha vida para a gente construir todo esse ecossistema, essa plataforma chamada Condzilla. Então, galera, aproveitem todas as oportunidades. O mercado ele sempre vai buscar alguém que está mais capacitado e, sem sombra de dúvidas, a educação é a principal ferramenta para a gente conseguir construir um ambiente mais confortável para todas as pessoas ali que a gente ama, né? Queria agradecer à Fundação Telefônica Vivo, agradecer, né, essa oportunidade de participar do 4º Enlighted. Eu sei que é a primeira edição aqui no nosso território Brasil,
E a gente encerra agora com um videoclipe de um cara que eu sou muito fã, que é o Carlinhos Brown, e da minha querida comadre, sou padrinho de casamento dela, do meu amigo Guimê. Os dois fazem parte da minha vida. Fiquem com o videoclipe, é nóis, tamo junto, muito obrigado. Máscara, máscara. Máscara, cara, máscara, cara, máscara, máscara, cara. Não abandone o seu futuro. Dê duro. Lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Se não dá pra ir pra escola agora, não deixa a escola fica longe de você. Ligue, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender. O mundo parou, parou, Mas ninguém vai te parar, parar. tá chato, tá dureza, tá, mais uma certeza, tem. Quem não parar vai chegar lá, meu bem, meu bem. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não abandone